Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Jornada Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Meio-dia, 41 minutos, hora esportiva do Brasil. E a Bandeirantes está falando ao vivo de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Começa a maior competição de base do mundo. E os times de Campinas vão nessa. E coincidentemente estreiam hoje, dia 3 de janeiro. 1h. Um vai jogar em Tanabi, o outro vai jogar em Tupã. Outra coincidência, ambos estreiam contra os donos da casa. O jogo que vamos focalizar com a equipe de esportes de Carlos Batista, para toda a RMC e todo mundo pelo rádio, pela internet. É Ponte Preta e Tanabi. Primeira rodada da Copinha em sua 54ª edição. A Copinha chega, a galera gosta, para esquentar os tamborins, para esquentar os motores do futebol da Bandeirantes em 2024. Um feliz ano novo a você. Esta é a primeira jornada de muitas que teremos em 2024, com muita emoção. Vem aí Copa do Brasil, Campeonato Paulista, vem Série B do Campeonato Brasileiro e muito mais para você. E claro, sem perder foco nos times de São Paulo, com a Bandeirantes em rede, aqui no FM 85.7 para Campinas e RMC, para Ribeirão Preto em 85.3 nas redes sociais, e especialmente no YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, onde já estamos ao vivo com imagens dos nossos estúdios em Campinas, aqui na Band, para transmissão do jogo da Neguinha, que estreia hoje contra o Tanabi. Muito sol em Tanabi, que fica na região metropolitana de São José do Rio Preto, população de 25.265 pessoas, a 477 quilômetros de São Paulo e a 388 quilômetros de Campinas, ou 4 horas e 40 mais ou menos de estrada. Fundada há 142 anos, Tanabi vai recebendo no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo Albertão. O jogo da Neguinha, que vai estrear contra o Tanabi. Esse é o jogo que vamos transmitir com toda a equipe de esportes da Bandeirantes Campinas, em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango,
suculento, irresistível, muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Em nome de Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida, vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva do seu veículo. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Ei, Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Meio-dia, 44 minutos, girando a equipe de esportes da Bandeirantes. Começando as nossas transmissões esportivas com a Copinha. A Bandeirantes acompanha os dois times de Campinas, mas focalizando hoje especificamente a Ponte Preta, que joga contra o Tanabi. Que calor em Tanabi nesse momento, mais de 30 graus. Alô, Vladimir Catarino, a manchete da Ponte Preta em seu departamento amador. O Sub-20 da Ponte estreando, a Ponte começa a temporada 2024. Boa tarde, Vlad. Boa tarde, Roger. Uma ótima tarde, um amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor da Ponte Preta Macaca, com muita tradição em suas categorias de base. Disputa pela vez 44 a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem 2 títulos conquistados. No ano passado fez uma campanha muito ruim, eliminado ainda na primeira fase. A confiança para esta temporada é diferente, o time vem embalado, vem entrosado. Edson Boaro é o técnico do time que vai jogar a Copinha, confiante numa boa estreia contra os donos da casa para somar 3 pontos na primeira partida. Roger. A Ponte Preta já está no gramado, a Macaca já veio pro jogo. Inteirinha de branco com a faixa preta no peito. Sub-20 da Ponte já em campo. Já deu pra ver que o gramado é castigadinho, mas é a Copa São Paulo, meu amigo, não é diferente. O gramado ali onde fica o jogador, o goleiro da Ponte Preta, o Vinícius, 1,95 m, já deu pra ver que ali a área tá bem castigadinha. E a manchete do Tanabi, que é índio também e é verde. A Ponte já começa o ano enfrentando um alviverde que é índio também, Vladimir. Já para se preparar para a temporada, né? O Tanabi disputa pela 3ª vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Teve dificuldades na montagem do elenco, dificuldades também na inscrição de alguns jogadores, mas confia exatamente no fator casa. Conhece o estádio, conhece o gramado em situação ruim, mas onde a equipe treina normalmente, exatamente é o trunfo que tem o Tanabi para tentar surpreender a Ponte na estreia do grupo na Copinha. Roger. Vai comentar a estreia da Ponte Preta aqui na Bandeirantes, na Copa São Paulo contra o Tanabi. O Tigrão, o da palavra fácil, alô Valdemir Gomes, boa tarde, Tigrão. Boa tarde, meu caro Roger Williams, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Está sendo dado aí o pontapé inicial da temporada 2024 do futebol. É o grande aperitivo para uma jornada longa que todos nós, se Deus quiser, teremos aqui ao microfone da Bandeirantes, começando com a Copinha, Ponte Tanabi, horário impróprio, horroroso, 13 horas, um calor insuportável, expondo inclusive a integridade física dos jogadores. Mas vamos lá, eu espero que a Ponte consiga fazer um trabalho melhor do que nas últimas edições. Ela, a Ponte, que tem muita tradição e muita história nessa competição. Aliás, foi bicampeão em 81 e 82, com grandes times montados naquela oportunidade, quando o departamento amador realmente era revelador de craques. E espero que esse tempo possa voltar o mais breve possível. Boa sorte para Macaca na Copinha. Roger. Valeu, Tigrão! Ele vai estar comigo na transmissão da Bandeirantes. Já tem Tanabi e Ponte Preta. Portões abertos, a Copinha não tem cobrança de ingresso, porque na Bandeirantes o gol sai antes. Com ele, alô Edu Pinheiro, boa tarde. Feliz ano novo, Eduzão. Williams, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Grande largada 2024. Muito obrigado pelo carinho. Olha, a Copinha só tem 128, né? 128 clubes, dividido em 32 grupos. Exato, estaremos acompanhando Tupã e Guarani também, começando 13 horas lá em Tupã.
E ontem o destaque para o Atlético Paranaense, que goleou o Atlético 9, Sparta de Tocantins 0. O Botafogo do Rio ganhou 1-0 do Tiradentes do Piauí. Hoje tem São Paulo e Porto Vitória, lá em Araraquara, 19h30. E o Corinthians, 21h45. Que horário para a Copa São Paulo, hein? Ou é muito cedo, ou é muito tarde. Corinthians e Gi, Paraná de Rondônia. Mas conforme você diz, como é de graça até 1 da tarde, até 10 da noite, está tudo certo. Olha, eu volto daqui a pouco com mais da Copa São Paulo. Equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro e o incrível Gilberto Sufi no ar. A primeira jornada esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Na Germânica Volkswagen você encontra tudo o que precisa para conquistar seu 0 km. São mais de 10 lojas em todo o estado de São Paulo e Minas Gerais, com profissionais especializados e prontos para ajudar você a encontrar o carro que mais combina com a sua rotina. Visite a loja mais próxima de você ou acesse o site para mais informações. germanicaveículos.com.br. No trânsito, escolha a vida. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! É
Vamos pegar a estrada para chegar até Tanabi, distante de Campinas, onde a Ponte Preta vai estrear hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A arbitragem já está esperando os dois times virem com seus uniformes principais. Árbitro de 41 anos, professor de Educação Física, Silvio Renato Silveira, é de São Paulo, obviamente. Apita apenas jogos das bases da Federação Paulista de Futebol. O máximo que ele chegou de profissionais foi na Bezinha. E ser quarto árbitro de um jogo de Série A3. Quer dizer, a especialidade dele, Vladimir, é apitar jogos sub-13, sub-15, sub-17 e 20 da Federação Paulista de Futebol. Tá em casa, né? Tá começando agora, né? Tomara que ele comece bem aí, não atrapalhe o jogo, faça um bom trabalho. Uma nota sobre a Ponte Preta, Roger. A Ponte tem o Anderson Alexandre, volante, é o atleta mais jovem desse elenco da Ponte. Tem 16 anos apenas, né? A Ponte que inscreveu 30 jogadores. Ele, Anderson Alexandre, é o único que nasceu em 2007 e ainda vai completar 17 anos no dia 30 de janeiro. Já o goleiro Vinícius, que é o titular da Macaca, é o mais experiente. Tem 20 anos, nasceu no dia 18 de fevereiro de 2003. O grupo conta ainda com outros 4 atletas no limite de idade, ou seja, no ano de 2003. 8 atletas com 19 anos, 7 com 18 e 5 com 17. Então uma mescla em termos de idade nesse time da Ponte Preta, Roger. Em 10 anos da Copinha, a Ponte Preta terminou entre os 4 melhores, sendo 2 vezes campeã em 81 e 82, como disse o Tigrão em sua manchete. 5 vezes foi vice-campeã, 75, 77, 86, 95 e 98. 2 vezes foi terceira colocada a Macaquinha em 71 e 2002 e uma vez foi quarta colocada em 99. Ou seja, a Ponte em 10 edições das 54 que a Copinha existe, terminou entre os primeiros colocados. A Ponte tem uma tradição incrível realmente em Copa São Paulo, apesar do ano passado não ter ido bem. Ponte vai pintando no gramado. Vinícius, o seu capitão, goleiro camisa 1, que tem grande chance inclusive de integrar a equipe titular da Ponte ou o plantel titular da Ponte em 2024. Eu vejo torcedores do Tanabi chegando. A cidade aproveita, está em férias, entrada gratuita, vai para ver a Ponte Preta jogar. E muitas famílias também, esse é um papel legal que a Copinha se desenvolve no início do ano do futebol do Brasil. A Ponte, que é o maior clube do interior do Brasil em finais de Copinha, além de ser a única bicampeã, vencendo o São Paulo em 81 e o Santos em 82. Chegou em outras 5 decisões, como eu disse, terminando como vice-campeã, e ela foi vice-campeã em 98. Perdendo para o Internacional, que foi campeão. Em 95 o Corinthians foi um campeão. E no 75 foi vice para o Atlético Mineiro. E 86 e 77 vencidas pelo Fluminense. Vem chegando também o Tanabi. O Tanabi inteiro de verde com numeração branca, detalhes brancos, é o Alviverde, conhecido como Verdão, conhecido como Tec, conhecido como Índio do Noroeste Paulista. São vários apelidos ao querido Tanabi, que já disputou a segundona. Aliás, esse estádio aí, Vladimir, uma curiosidade, estádio Prefeito Alberto Victor Albertão, foi construído em 45 dias. Quando o time do Tanabi subiu para a segundona, havia uma série de exigências da Federação Paulista, e aí os caras fizeram uma força-tarefa e levantaram esse estádio que hoje tem capacidade para 11 mil pessoas em 45 dias, é mole, não? Que coisa, rapaz, fizeram uma força-tarefa realmente, né? E é um charme, um destaque da Copa São Paulo, principalmente nas cidades do interior, a questão da família, né? Familiares dos jogadores, a cidade veste a camisa e comparece ao estádio. Não tem muita gente no setor descoberto, onde o sol está batendo mais forte, mas no setor das cadeiras, ali no setor coberto, tem bastante gente para acompanhar essa partida primeira do grupo, né? Entre Tanabi e Ponte Preta, Roger. Muito bem, nós estamos aguardando aí as escalações. Daqui a pouco o Vlad com a ficha técnica do jogo. Daqui a pouco a ficha técnica do jogo. Agora? Então vamos lá, vem aí na Bandeirantes, às 12h57, quando as equipes estão perfiladas para o hino nacional do Brasil em Tanabi. A ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta Ponte Preta, querendo brilhar mais uma vez em suas categorias de base, vem a campo escalada pelo técnico Edson Boaro, com Vinícius 1, João Gabriel 2,
Natan 3, Pedro Furlan 4, Cauã Felipe meia dúzia. Diego Leão 5, Diego Domene 7, Vinícius Jesus 8, André 10, 9 Luan, 17 Isaac. Repeteco da Ponte, Vinícius 1, 2 João Gabriel, 3 Natan, 4 Pedro Furlan, meia dúzia Cauã Felipe, 5 Diego Leão, 7 Diego Domene, 8 Vinícius Jesus, 10 André, 9 Luan, 17 Isaac. No banco, 12 Luigi, 13 João Paulo, 16 Gabriel Braga, 21 Gustavo Flores, com a 20 Anderson, 22 Bruno, 11 Nicolas Araújo, 18 Yuri Farrapo e 19 para Thiago Montelo. Tua flâmula altaneira. Tanabi, escalado pelo técnico com o Cauã, é o goleiro, tem a 1. Na lateral direita, Neto é o 2. A dupla de zaga tem 3 para Eliberto, 4 Caio. Na lateral esquerda, meia dúzia Breno. Meio campo tem como volante 5 para o Vinícius, 8 para o Davis e com a 10 Romarinho. No ataque, 7 Toró, 9 Daniel e 11 Ítalo. Repeteco do time do Tanabi, com Cauã 1, Neto 2, Eliberto 3, Caio 4, Breno meia dúzia, Vinícius 5, Davis 8, Romarinho 10, 7 Toró, 9 Daniel, 11 Ítalo. No banco, 12 Kaique, 13 Maldonado, 14 Gustavo Leite, 15 Richarlis, 16 Ramon, 20 Léo, 22 Paquetá, 26 Gustavo e 29 Cauã. Arbitragem do jogo. Silvio Renato Silveira é o árbitro do jogo. Ele vai ser auxiliado pelo Douglas Marcel Borges, pelo Davi Costa Souza. Quarto árbitro é o Douglas Adriano Zampieri. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Valdemir Gomes. Meus amigos da Bandeirantes, está dado aí o pontapé inicial da temporada futebolística de 2024 com esse belíssimo aperitivo, que é a Copa São Paulo de Futebol Sub-20. Hoje, a largada foi ontem, hoje já estamos aqui a postos para a Ponte Tanabi, no mesmo horário, Guarani e Tupã. Nossa, imagina a temperatura, que falta de bom senso, não? Que falta de inteligência, que falta de respeito até com relação à integridade física dos jogadores. Um absurdo. Temperatura de 72 graus aí no sol, uma coisa horrorosa. Perigo, inclusive, à vista para a própria integridade e para a saúde dos jogadores. Falta inteligência na organização, falta bom senso, falta respeito, mas eles é que mandam. E a gente vem aqui e transmite com a mesma responsabilidade de sempre. Hoje, o nosso comando aqui com Ponte e Tanabi, eu espero que a Ponte faça um papel melhor do que tem feito aí nas últimas edições, quando não consegue sequer passar da primeira fase da competição. E, teoricamente, sem a gente conhecer a fundo o desempenho das duas equipes, né? A partir de agora, sim, a gente começa a avaliar com um pouco mais de profundidade no momento em que a bola rolar, mas em tese, pela tradição, pela história, pela camisa, até por já ter títulos dentro da competição e por ter a tradição de revelar grandes jogadores, a Ponte, na teoria, pode ser considerada ligeiramente favorita, mas é só teoria, porque de repente entra aí com um time que não rende, que não dá encaixe, contra o time da casa, que vai motivado, torcedor presente, e a coisa pode não ser, na prática, aquilo que na teoria nos sinaliza como algo de favoritismo para que a Ponte possa largar bem diante do Tanabi. Eu só lamento o horário impróprio, eu só lamento a temperatura muito alta e a exposição dos jogadores. Fora isso, é uma alegria muito grande a gente participar aqui deste autêntico festival de futebol, também chamado de vestibular da bola.
Boa sorte para a Macaca. Acho que o equilíbrio deve dar o tom ao jogo, até porque é uma característica dentro da categoria, e a Ponte deve ter personalidade, confiança e pensar sempre em resgatar a boa história que ela tem como grande clube revelador. É pau puro, não é fácil não, tá tudo contra, temperatura, adversário jogando em casa, mas a gente espera, e eu tenho muita curiosidade para conhecer taticamente como é que o time vai se portar, tecnicamente como é que o time poderá ser avaliado e até do ponto de vista das individualidades, que me parece o ponto mais importante desse time da Ponte, que estreia daqui a pouquinho, praticamente tudo pronto para a bola rolar em Tanabi, meu caríssimo Roger Williams. Valeu, Tigrão, apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes Campinas! Alô, torcedor, vamos nessa copinha, primeira rodada, Grupo A, bola rolando em Tanabi. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Ataca pela ponta esquerda, a equipe da Ponte Preta tenta a primeira pontada lá pelo setor esquerdo. O Isaac corta por baixo, chega a Jaga colocando pra fora, mas o árbitro da partida marcou uma falta, primeiro do jogo, falta de ataque do próprio Isaac. É falta para bater o setor defensivo da equipe do Tanabi. Tanabi com meias, calções e camisas verdes. A Ponte Preta inteira de branco com a faixa preta no peito. O time da Ponte Preta comandado por Edson Boaro, o famoso Edson Abobrão. Jogador de lateral muito conhecido, chegou até a disputar Copa do Mundo, ser convocado por Copa do Mundo. Davi Zaqueu é o técnico do Tanabi, que vem agora para o campo de ataque lá pela ponta esquerda, domina Ítalo, ele faz a finta do seu marcador, lá vem o time da casa, lá vem o Índio, vem tocando por baixo a bola com Davis tenta a bola no campo de ataque, cortou por baixo, Diego Leão tirou dali, são 3 zagueiros, a Ponte no 3-5-2, volta pela direita, João Gabriel, estica dali, Copinha, assim é na base da emoção, foi tirada a bola dali, chegou empurrando o Vinícius, fazendo falta, é bola para a equipe da Ponte bater pertinho do grande círculo. Primeira falta para Nega Véia com 2 minutos e bola rolando 0-0. E o chamado de informação, Edu Pinheiro. Então, em Tupã, começou Tupã em Guarani, tá na frente, começou primeiro, agora 6 minutos, Guarani todo de verde, Tupã todo de branco, domínio do Guarani, toca a bola o Guarani, fica com ela, mas por enquanto nenhuma defesa, 0-0, Roger. Na Bandeirantes vai ser assim, os 2 times em destaque pra você, se manda Macaca, Isaac pisou na grande área, corta, Eliberto com H, e depois na sequência vem pra recuperação, o Isaac é puxado pelo Eliberto, bola pra equipe da Ponte Preta, lá na ponta esquerda, esse Isaac é fumaça, hein, Vladimir? É, já deu pra perceber que ele vai dar trabalho, né? Tanto que ele recebeu a falta cometida pelo Eliberto. É bem rente a linha lateral, lá pela ponta esquerda. Vai pintar cruzamento na área, a Ponte no ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Falta para Ponte Preta, 3 minutos, primeiro tempo, Tanabi, 31 graus de sensação térmica. Tá quente demais. Vai para a cobrança, o camisa meia dúzia, Cauã Felipe olhou para a bola, olhou para a área. Perna canhota à parte, levanta no segundo pau, subiu de cabeça para afastar o Caio Conká. Ele tira a bola dali, volta o rebote para a equipe da casa. Quando foi pegar a bola, Toro, pegaram por baixo. Falta de ataque. Em cima, Silvio, Renato Silveira marcou, Vladimir. É a falta para cima do Toró, né? O atacante ali do Tanabi estava auxiliando no campo de defesa, recebeu a falta, o Tanabi tem a cobrança ali no campo de defesa, Roger. Bola já cobrada, Breno pelo setor esquerdo, sai pro jogo da equipe comandada pelo Davi Zaqueu, que joga em casa. Torcedor vai chegando, muitas famílias no gramado, nas arquibancadas, o Alberto Victor do Albertão. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 4 minutos e bola rolando. A Ponte tentou mais um ataque, bola foi direto para fora. Tiro de meta para Cauã, goleiro inteiro de vermelho da equipe do Tanabi bater. Ele vai posicionando e sai pro jogo. Aquele chute de meta não, aquele passe de meta. Sai jogando com o seu zagueiro, a bola é aberta com o Neto pelo setor direito. Levanta a bola lá na frente, passou pelo capitão Daniel. Vai sobrar com o goleirão da Ponte, Vinícius, 1,95 m, rasga de perna direita. Levantando a bola para o campo de ataque. A Bandeirantes acompanha na estreia da Ponte na
Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Guarani jogando também em Tupã, tá 0-0 lá. Edu Pinheiro acompanhando tudo. E sábado, 3h15 da tarde, tem Guarani e Atlético Goianiense. Jogou comando da Bandeirantes com Leandro Bolis. Bola colocada para fora, arremesso lateral para o Tanabi bater. Lado esquerdo do campo defensivo. E chegou o carregamento de água geladinha ali, Vladimir. Chegaram os ambulantes. Chegou na hora certa, hein, rapaz? Na hora Temperatura certa. alta, muito calor em Tanabi, Roger. Muito calor, 31 graus. A sensação térmica é maior que isso, com certeza. E tem mais uma falta no campo defensivo, a equipe da casa para bater. Sai pro jogo. Bola comprando pelo setor esquerdo. O técnico tá ali, o Davi Zaqueu acompanhando, pedindo calma para a equipe. Ele que nasceu em Tanabi, né? Tanabiense. Tanabiense. Né? Tanabiense ali, o Zaqueu, ele que trabalha no Tanabi desde 2019 e agora é o técnico do time sub-20. Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo, encontre a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5h40, primeiro tempo. No Albertão, em Tanabi. Primeira rodada da Copinha, Grupo A. Ponte 0, Tanabi também 0, Edu Pinheiro. Olha, 9 minutos lá em Tupã. Tupã 0, Guarani 0 e até agora nenhum chute a gol, Roger. E a Ponte entra na área, Isaac chegou, tocou pra trás, calma, vai nela do goleiro. E na disputa que teve com Luan, da Ponte ficou sentindo o pior pro zagueirão, pro goleirão do Tanabi. Mas que chegada da Ponte Preta, hein, Vladimir? O Isaac chegou ali na tentativa do ataque, acabou sendo tocado pelo Eliberto, não a ponto de cometer o pênalti, mas se recuperou o zagueiro do Tanabi. Na sequência, o goleirão Cauã sentindo dores no ombro, mas já tá tudo ok com ele, a posse de bola é do time da casa. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Ponte ataca de novo, vem Vinícius Jesus botando pelo setor esquerdo do campo. Isaac na entrada da grande área consegue fazer o passe. Atenção, Diego tentou bater pro gol, volantão. Afasta dali, tira Vinícius por baixo no complemento na meia-lua, tirou. Voltou o rebote para o 3. Natan ajeita lateralmente para Diego Leão. Movimenta Pedro Furlan lá pelo setor esquerdo do campo. Já abre ele pelo lado esquerdo. O time da Ponte vem para o campo de ataque. Bola levantada de novo buscando o Isaac. Cortou, a zaga tirou. Davis de cabeça afastou o perigo. Caiu o rebote para Neto pelo lado direito do campo, com mais tranquilidade agora para sair para o jogo, o Tanabi Esporte Clube, a equipe alviverde, dona da casa, vai ser dona da sede, com certeza vai ter sua torcida ao seu lado em praticamente todos os jogos. 7h30 de bola rolando, esse é o futebol da Bandeirantes. O Edu Pinheiro e o Guarani jogando em Tupã, você tá acompanhando aí, Edu? Tô acompanhando aqui, repito, Guarani todo de verde, Tupã todo de branco. Olha, acabei de falar que ninguém chutou, tem um chute há pouco aí, mas saiu para fora, um chute do Tanabi, goleiro do Guarani só acompanhou, mas muito truncado, muito tocado, mas o Guarani tem posse de bola, viu, Roger? 8 minutos aqui de bola rolando 0-0, a Ponte apanha o rebote, vem com o João Gabriel, levanta a bola à frente para Isaac, chegou a marcação do Vinícius para cima dele, já deu para perceber, Tigrão, que o Isaac é o jogador mais ofensivo da Ponte, aquele que mais se insinua e por isso o Davi Zaqueu, o técnico do Tanabi, já botou o volantão Vinícius para cima dele, a marcação vai ser mais cerrada a partir de agora. Tentando fechar o setor ali, na verdade a Ponte está tomando a iniciativa, né? O jogo propositivo até agora é o da Ponte, o Tanabi recua suas linhas, o Tanabi guarda a posição e tenta sair de uma maneira um pouco mais reativa, o chamado contra-ataque, né? Hoje, na modernidade, forma reativa tal, contra-ataque. Mas, muito cedo ainda, 8 minutos, parece o Isaac, o 17 da Ponte, o cara realmente do isqueiro, o cara que faz a fumaça, né? Vamos ver. Só que eu acho, já falei aqui no meu comentário pré-partida, em manchete, acho um absurdo completo, total e absoluto, sabe? Esse negócio de expor até a saúde dos atletas a jogar num horário desse, 13 horas, com uma temperatura dessa que está em Tanabi, como de resto praticamente em todo o estado de São Paulo. Acho uma irresponsabilidade dos organizadores. 31 graus nesse momento. 31? 31. No termômetro lá. Sensação térmica muito maior, sensação térmica a nível do gramado, 84 graus. Sem dúvida. Caiu um pouquinho, viu, Tigrão? Você tinha dito 96, caiu um pouquinho, então agora 84. Isso é o dia que morrer um garoto desse daí, é a mesma coisa de jogar na altitude, lá em La Paz, em Quito.
né? La Paz 4.000 metros. Não, mas tudo bem, o cara se adapta, porque o fisiologista resolve. O dia que morreram, agora é proibido. Primeiro precisa a boiada fugir, para depois alguém colocar a tramela na porteira. Tem razão, Tigrão. Falta para a Ponte bater. Atenção, André passou da bola, deixou a posição da cobrança para o Cauã, levantou nas mãos o goleiro Cauã. Cauã para Cauã, hein? É de Cauã para Cauã. Não foi Cauã, né? O da Ponte quem cobrou. Foi o Luan. O Luan? Ah, não, o 6, Cauã Felipe, exatamente. É isso, ué. De Cauã para Cauã, né? Foi uma jogada cauana. 10 e 17, Copinha, dia 3 de janeiro. Jogada cauana também. Ele podia nos poupar disso, né? Tem uma cana que chama cana caiana. Aliás, é uma região ali de muita plantação de cana. Há uma usina grande de açúcar em Tanabi, por sinal. E aí o Vladimir vem com essa cana cauana. Mas a cana caiana é uma cana para fazer garapa. Exato. Para quem gosta de chupar cana e assoviar também é boa. A cana de açúcar é mais fininha. A caiana é aquela cana realmente daqueles gomos grossos, né? Cana caiana, garapa. E ele meteu uma jogada caiana. Uma jogada caiana. O problema da cana caiana é que dá muita cobra. Vai insistindo o Neto pelo setor direito da equipe do Tanabi, colocou na área ninguém. Vinícius, goleiro da Ponte, apenas acompanhou. Tiro de meta para bater a Ponte Preta com 11 minutos. Tempo passa, a bola rola. A Bandeirantes marca. Confirmando 11 e 11. Primeiro tempo em Tanabi, o placar da Bandeirantes na Copinha este. 0 Tanabi, 0 Ponte do Pinheiro. Olha, 15 minutos lá em Tupã 0, Guarani 0 há pouco. O goleiro Álvaro do Guarani arrojado, se atirou aos pés de Cauã. Se não fosse a dividida, a Cauã finalizaria com maior espaço aí. 0-0, Guarani no meio desse ataque, corta a zaga para escanteio, vai cobrar o escanteio, Bugre, repito, agora 16 minutos, 0-0. Tem Cauã nos dois times, no Tanabi, na Ponte, lá no Tupã também. É um festival de Cauã. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vem a Ponte, sai pro jogo dominando aqui o camisa 8, Vinícius Jesus, apanha a bola, retrocede para Pedro Furlan, vira o jogo para Natan, Natan de perna direita vai levantar a ponte direto para o contra-ataque, aproveitando o campo mais estreito, botou forte lá na ponta esquerda, mas o goleiro ficou com ela. Cauã na descida que tinha o Cauã Felipe, o Cauã do Tanabi ficou com a bola e sai pro jogo, abrindo pelo setor esquerdo com o seu zagueiro número 4 que é o Caio, Caio vem pro jogo, levanta a cabeça, jovem atleta revelação do Tanabi, meteu essa bola frente para Ítalo, voltou com Caio com K, já abre pelo setor esquerdo do campo, veio pegando a bola Breno, a Ponte chega na disputa colocando por baixo a tentativa do André, bola foi para fora, arremesso lateral para bater, a equipe da casa apontou bandeira 1, Douglas Marcel Borges, ele que tem como companheiro de bandeira Davi Costa Souza, o quarto árbitro é Douglas Adriano Zampieri, o árbitro principal Silvio Renato Silveira, bola de cabeça para tocar o Eliberto, levantando direto para o campo de ataque, o campo é tão estreito que o cabeceio do zagueiro do grande círculo foi para meia lua de ataque da equipe do Tanabi, mas ficou com Pedro Furlan do outro lado, ele inverte a jogada e vem com Natan, camisa 3 da Ponte, chuta era a maneira dele, usa a perna direita, já levanta para o campo de ataque, vem pro ataque o time da Ponte, pro solo, camisa 9, Luan, falta. O Silvio Renato Silveira em cima marcou falta pra Neguinha bater em Vladir. O Tanabi tá usando esse subterfúgio, né? Tá cometendo muitas faltas ali na intermediária, derrubou ali o Luan, falta já cobrada pela Ponte. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções técnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br, é do Brasil. 13 minutos e bola rolando, toca de cabeça impedindo o contra-golpe do Tanabi, o camisa 4, Pedro Furlan da equipe da Ponte Preta. A Ponte aproveita e já tenta descer para o contra-ataque e deu certo, Neto foi puxado! O árbitro mandou seguir mais um lance rápido pela ponta direita, um rapa nele, ela sobrou com o goleiro Cauã e ficou tudo certo desse jeito mesmo, sem falta, hein, Vladimir? Para muita reclamação ali do banco de reservas da Ponte Preta, mas o árbitro disse que nada aconteceu, Roger. E aí, Tigrão, 14 minutos, a Ponte vai chegando. Atacava mais pela ponta esquerda, agora uma tentativa com o João Gabriel pelo setor direito. Pra mim falta. Pra mim também, hein? Puta rapa falta. Que tomou o João Gabriel. Falta, bola na lateral da grande área, o jogador do Tanabi perdeu o tempo da bola, ela se ofereceu e encobriu o marcador de Tanabi, sobrou pro jogador da Ponte, matou, ajeitou, foi invadir a área, foi tocado. Pra mim falta, pipocou. Aliás, né?
Desde a base até os veteranos, desde a base até o sênior, a arbitragem no Brasil é uma vergonha. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o nosso site grupogermanica.com.br. Romarinho, camisa 10 da equipe do Tanabi, tenta levantamento, bate na zaga da ponte, volta, espirrada a bola com Caio, faz a movimentação para ir, Liberto atrás, passa aberto, Vinícius pedindo no grande círculo, ele vai sozinho, usa a perna direita, empurra para Neto. Rapa no Neto, mesmo tipo de falta lá que aconteceu em cima do João Gabriel, só que nessa ele marcou. É bola para a equipe do Tanabi, Vladimir. É mais fácil marcar ali na intermediária, tá longe do gol, né, Roger? A falta foi marcada, o árbitro chama a atenção do jogador da Ponte Preta, o Tanabi vai fazer a cobrança. Sabe que nesse gramado aí, nesse estádio aí, brilhou muito um cara que foi um dos maiores atacantes do futebol brasileiro das últimas décadas. E o presidente Bettuzini uma vez recebeu uma indicação e mandou um olheiro ir lá, vai dar uma olhada nesse cara pra mim. De lá por telefone, falou, ó, joga muito, então traz, já põe no carro e traz embora. Edilson, Capetinha. Veio da Bahia, mas veio se profissionalizar exatamente no Tanabi e lá foi observado pelo Guarani Futebol Clube, contratado pelo presidente Bettuzini. Você sabe que conta a lenda em Americana de que ele teria sido oferecido ao Rio Branco. E aí o irmão do nosso Vladimir Catarino, o Juraci Catarino, teve referências de que, ó, o cara que não vai luzir, não. Aí o Beto, com a sua visão maravilhosa, falou, então, manda vir. E foi simplesmente o Edilson Capetinho. O meu irmão falou que ele não ia luzir? Falou. Então não luziu, ele é produto da mídia. Que é isso? É, bom é você na ponta esquerda, Vladimir. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que tem só uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16h40, primeiro tempo. Estádio Municipal, prefeito Alberto Victolo, o Albertão em Tanabi, o placar Bandeirantes é esse, Tanabi e Ponte Preta 0-0, Edu Pinheiro. Olha, 0-0, agora 20 para o tempo em Tupã em Guarani. Guarani joga com Álvaro, Vinícius Amaral, Caio Dias, Eric Lacerda e João Nogueira, Rafael, Matheus Couto e Bruno Paulo, Theo, Cauê e Vitinho. Com a Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, liderança em acontece no rádio esportivo da região. E aqui o primeiro cartão do jogo é pra Ponte Preta, camisa 7, amareladinho, hein, Vladimir? Diego Domene, camisa 7, volante da Ponte, ele acabou puxando ali o Ítalo quando partia para o contra-ataque. O árbitro deu a falta e cartão amarelo pro camisa 7, Diego Domene da Ponte. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. 17h40 de bola rolando, vem pro jogo o time do Tanabi. E Liberto lá pelo setor direito do campo defensivo. Já passa na marcação do 8 que aperta pra cima dele. O Vinícius Jesus já toca a bola pra Neto. Setor direito do campo, tenta passar, mas não passa, fica preso na marcação. Marcação de Isaac que voltou pra recomposição, colocando a bola pra fora. É bola pra equipe do Tanabi. Tanabi, que tem 82 anos, é alvo e verde também, comentava aqui, Tigrão, que a Ponte já encara no primeiro jogo, não é profissional, mas o primeiro jogo do ano já encara um alvo e verde que é índio também, que é o mascote do Tanabi, é um índio, e nós que vamos ter derbys esse ano aqui, a Ponte já tem um índiozinho pela frente aí. Pra ir se acostumando, né? Se acostumando, é isso aí. 18h21, e o Tigrão falou que o Edilson brilhou muito nesse gramado. Quando ele falou de um atacante que brilhou muito nesse gramado aí, eu lembrei de Túlio Maravilha. Em abril de 2012, o Túlio Maravilha se transferiu para o Tanabi. Você lembra daquela loucura que ele tava de conseguir o 1000º gol? Ele foi jogar até em Tanabi naquele ano, cara. O Túlio, fala pro seu negócio, hein? Ele computou até gol marcado quando ele jogava a rua de baixo contra a rua de cima. Aí deu 1.800 gols, mas fazer 1.000 assim como o Pelé fez é complicado, 1.200 e pancada. Romário, o Túlio ele puxou lá, né, até de quando ele fazia gol no quintal. O pai dele colocava uma travinha e ele ficava chutando para treinar com 3 anos de idade. Ah, só naquela travinha lá que o meu pai comprou, marquei 180. Aí deu 1.000. Ô Tigrão, você curte fazer gol no quintal ou não mais? Cara, prefiro no quarto.
19:27 de bola rolando, o primeiro tempo tá 0-0 em Tanabi, pois não, Edu? Olha, é o seguinte, lá em Tupã, aos 21 parou, hein? Parada técnica, aguinha, jogar aquela água no pescoço, depois continuou. Acho que aí também, se for 21, deve parar, certo, Roger? Vamos lá, 19:44 aqui, o jogo lá começou um pouquinho primeiro. Começou na frente o Guarani e aqui a Ponte jogando. Lembrando que sábado, 3h15, tem Guarani e Atlético Goianiense com Leandro Bola e jogou comando da Bandeirantes. A Ponte tenta apertar a saída de bola da equipe do Tanabi, mas consegue o passe pela direita. Vinícius vem com ela, esticou demais. O gramado atrapalha também o passe. Mesmo sendo da casa, o time não consegue encontrar os atalhos onde a grama está menos prejudicada para sair para o jogo. E vem Pedro Furlan, bate na bola, o zagueirão da Ponte tentando levantar pela ponta direita. Quase chega o João Gabriel. Melhor para a equipe da casa que sai para o jogo. Ítalo levanta essa bola buscando o Romarinho no grande círculo. Vai sobrar com o Daniel, o capitão, camisa 9. Fintou a 2 contrários, se enrosca na bola. Melhor para o time da Ponte. Vem para o jogo. Foi puxado o João Gabriel. O árbitro em cima marcou falta para a equipe da Ponte no campo defensivo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, primeiro tempo. No Albertão em Tanabi, Ponte 0-0, Edu. Olha, é o seguinte, um abraço ao Marcos Ortiz do Planeta Guarani, nos auxiliando aqui também. Lá em Tupã, 24 primeiro tempo, de Tupã 0, Guarani também 0. Bandeirantes FM 85.7 para Campinas, 85.3 para Ribeirão Preto. Estamos ao vivo no bandemulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br, claro, com imagens dos nossos estúdios no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte apertava, vai pela ponta esquerda e o Bandeira já marcava o primeiro impedimento no ataque da Ponte, Vladimir. No lançamento na profundidade lá para o Isaac, estava à frente, segundo a arbitragem. Tava não. Mas tava nada, hein, rapaz, o Bandeirinha... Erra por meio metro. Deu uma boa precipitada, marcou um impedimento inexistente. Lembrando que não há o VAR aí nesta primeira fase da Copa São Paulo. Nem precisaria, porque como estava mal posicionado o Douglas Marcel Borges, marcou o impedimento que estava sem posição da risca certa no momento do passe para o Isaac na ponta esquerda para a equipe da Ponte Preta. Placar de 0-0 vem para o jogo o time do Tanabi. Atenção, ponta esquerda, Heitor domina, tem liberdade para acelerar. Ele vai sozinho, vai levando, levanta a cabeça, Romarinho ao seu lado, ele vai preferir colocar direto pro goleiro Vinícius fazer defesa. Até fechava o Romarinho, mas o Vinícius subiu por último, encaixou firme sem dar rebote, Vladimir. Uma das suas qualidades, sai muito bem do gol ali. O Vinícius ficou com ela sem dar rebote. Venha ou tenta vir a ponte. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que você vai perceber que ela vai invadir sua vida e não vai sair mais. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 2020, Valdemir Gomes, alô Tigrão, e o jogo, já passamos da metade, já estamos no segundo quarto de jogo 0-0. Olha a Ponte chegando. Olha a Ponte, levantamento no primeiro pau, subiu o Eliberto, colocando essa bola para fora da sua grande área, afasta o próprio Eliberto em 2 lances para tirar dali, mas ela segue viva. Depois vai pro solo. Vinícius fez um baita de um carnaval ali. O volantão, o juiz em cima marcou falta de ataque. A bola para a equipe do Tanabi. Pois não, Tigrão, eu jogo. Ansiedade que é natural, né? Num jogo de estreia. São garotos. Sabem que aí pode estar uma porta de entrada para o profissionalismo. É uma vitrine. Queira ou não, a Taça São Paulo, o nervosismo é muito grande. Temperatura altíssima, imprópria para a prática do futebol. É uma irresponsabilidade marcar um jogo de um torneio importante como esse nesse horário, mas todos esses ingredientes juntos contribuem, claro que sim, para que tenhamos até agora um jogo tecnicamente sofrível, onde ninguém, com 23 minutos, jamais da metade do primeiro tempo, ninguém conseguiu criar a rigor rigorosamente nada. Vem pela ponta esquerda o Breno, trazendo a equipe da casa, vai tentar fazer o passe lateral, conseguiu para Caio. Atenção, vai para infiltração, Romarinho, a chance, ele bateu, foi travado pelo zagueiro da Ponte, escanteio pro Tanabi, Vladimir. É a chegada providencial ali da zaga da Ponte Preta, na jogada construída pela ponta. Corte foi feito ali pelo Natan, ele quem chegou por último colocou pela linha de fundo. Escanteio Tanabi. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aí, o árbitro vai mandar voltar a cobrança de escanteio, é isso, Vladimir? É a impressão que fica, né? Porque tá se dirigindo lá para a bandeira do escanteio.
Não valeu a primeira, agora vale a segunda. O cruzamento vai ser feito ali pelo Romarinho. 24 minutos, Romarinho vai para a cobrança. Atenção, Vinícius. Abre o guarda-chuva aí, garoto. Abre o guarda-sol com essa lua, abre o guarda-sol. Romarinho daqui para lá, gol da esquerda, parte, levanta, subiu no primeiro pau para tirar. Pedro Furlan afastou o perigo pela zaga da Ponte, que vai pegar o rebote pro lado esquerdo do campo. André, um passe curto para o contragolpe para Isaac puxar. Engatou uma quarta marcha, vai para cima, rasga Neto, metendo essa bola para fora. Para fora não somente do campo, mas do estádio também, Vladimir. Baixa ali a arquibancada, né? O Neto chegou rasgando, jogou a bola pra fora e agora parada hidráulica, né? Parada pra água aí, o jogo parado pro reidratação, Roger. Rocha Autopeças, vai viajar, faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Parada técnica em Tanabi. Tempo técnico para hidratação. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 25, primeiro tempo. Albertão em Tanabi. Estádio feito em 45 dias quando o Tanabi subiu para a segundona. Tem capacidade para 11 mil lugares e fica ao lado do cemitério municipal. Cruz Credo, Ave Maria. 25-35, tá 0-0 o jogo. Tanabi, Ponte Preta. Pois não, Tigrão? Aliás, naquela região lá, é comum esse tipo de coisa, né? Aliás, olha lá o cemitério. A gente tá vendo nesse momento, quem tá vendo a Bandeirantes aí pelo YouTube, né? E quem tá vendo e ouvindo a gente pelo YouTube e também vendo a transmissão, viu o cemitério ali. E aí é o seguinte, o estádio Mário Alves de Mendonça, o antigo estádio do América de Rio Preto, que é nessa região aí, Tanabi um pouquinho pra frente na Washington Luiz, aliás, bem pra frente, também era limítrofe de muro com o cemitério da cidade. E reza a lenda que uma vez o Santos foi jogar lá e o Pepe, o canhão da Vila, acertou uma bagaçada e ela passou por cima do gol, por cima do muro e acertou numa alma que desmaiou. Eu esperava tudo, uma lápide, uma sepultura, mas não acertar na alma. Bom, este aí é o quinto sinal, marcando 1:30 e o placar da Bandeirantes apontou Ponte 0, Tanabi 0. Pois não, Vlad? O pior que acertar na alma é a alma ter desmaiado, né? Como que a alma vai desmaiar? Ela nasceu, ela voltou e morreu de novo, desmaiou de novo. Pois não, Edu Pinheiro, 0-0, o jogo tá parado aqui agora. E o jogo em Tupã, hein? Sim, atenção, gol do Guarani, atenção, número 11, Theo enfia de primeira para o 7, Rafael domina, dribla o goleiro e não entrou com tudo, teve humildade em gol. 29 minutos lá em Tupã 0, Guarani 1, Roger Williams. Este Edu Pinheiro, Guarani na frente, 1-0, o Guarani pra cima do Tupã. Hoje não teremos o apito final, teremos a programação jornalística da Bandeirantes assim que a bola parar de rolar em Tanabi, para Tanabi, Ponte Preta, mas sempre aqui na Bandeirantes tem apito final para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida, vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Para Rocha Autopeças, vai viajar. Faça a revisão preventiva do seu veículo. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Para Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Roger, o Abobrão tá lá, joga água no cabelo, joga água agora na nuca, vai se hidratando o técnico da Ponte, pois não, Vlad? O Abobrão, né, o Edson Bora, que por pouco não pôde dirigir, né, a Ponte Preta na Copinha, até porque falta uma licença de treinador em um dos níveis aí de licenças, mas a federação autorizou que ele pudesse dirigir a Ponte na Copa São Paulo. Bola rolando mais uma vez, bola em jogo com 28:41 no primeiro tempo, diga, Edu. Mandar um abraço para um grande ouvinte, grande amigo, repórter também, o André Luiz, o repórter feliz que sexta-feira
completa 53 anos, uma peça, hein? André Luiz é uma peça. Um abraço, André Luiz. Seja feliz. Um abraço, André, e a todos que nos acompanham pela Bandeirantes. Se você estiver ouvindo, mande a sua mensagem no chat no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e também no nosso WhatsApp. Código de área 19 e o nosso WhatsApp é 97102-1493, 97102-1493. Ataca o Tanabi pelo setor esquerdo, Daniel recebe a bola do Ítalo Toró, passou lá no campo de ataque, Romarinho vem também na disputa de bola. O Edson Boaro pede lateral para a Ponte Preta. O árbitro vai marcar lateral para a equipe do Tanabi, que ataca a esquerda do seu rádio. A Ponte ataca a direita do seu rádio, como se atacasse no primeiro tempo no Moisés Lucarelli para o gol da linha férrea. Placar de 0-0. Tá ali o Abobrão. Grande Abobrão, 64 anos, natural de São José do Rio Pardo. Foi lateral direito dos bons, tendo sido convocado inclusive para a seleção brasileira da Copa de 86. Ele que começou nas bases da própria Ponte Preta, jogou muito pelo Timão, hein? Onde fez 226 jogos, foi campeão paulista em 88, marcou o gol, inclusive, naquela final de 2 jogos contra o São Paulo, naquele 1-1 no primeiro jogo, o gol foi dele. Tiro de meta para Ponte bater, com 30 minutos de bola rolando, o tempo passa, a bola rola e a Bandeirantes marca. Meia hora de futebol em Tanabi. 31 graus a temperatura e no placar da Bandeirantes você tem Tanabi, Ponte 0-0, Edu Pinheiro. Olha lá em Tupã agora 34 minutos, gol há pouco do Guarani, Guarani 1, Tupã 0, o gol foi marcado a 29 pelo volante Rafael. Bandeirantes Campinas de Márcio de Carlos Batista, começando a transmissão esportiva em 2024 com a Ponte Preta na copinha. E quem ataca é o Tanabi, Daniel, ele é o camisa 9, já tocou pela ponta esquerda, Ítalo vai pra cima, sacolejou na frente do Natan, bem por baixo, bom zagueiro, tirou dali e na sequência tentou tirar, Daniel fechou na tesoura, mas a bola saiu. Lateral para a equipe da Ponte bater, setor direito do campo defensivo, de olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade. Para estádios, arenas e campos, acesse novalight.com.br. O auxiliar técnico do Boaro tá bravo ali, hein, Vladimir? Tá bravo, né? Tá bravo realmente com a marcação da arbitragem naquele lance anterior, até por isso o árbitro chamou a atenção ali do banco da Ponte Preta, Roger. Ponte Preta que vem de preparação final no próprio estádio Moisés Lucarelli, após integrar ou entregar o CT de Jaguariúna por questões jurídicas. Os atletas do Sub-20 ficaram concentrados no reformado alojamento do próprio estádio Moisés Lucarelli. O Abobarão gostou, diz que esse clima no próprio Majestoso fez bem para a preparação final da Ponte para a Copinha. 0-0, pois não, Edu? Você sabe que lá em Tupã teve a segunda parada, não sei se vai ter lá em Tanabi, hein? Teve a segunda parada técnica, aguinha, né? Todo mundo se refazendo e retomou o jogo. 0-0, aliás, 1-0 o Guarani, agora com 35 minutos. Sobrou a bola para Cauã Felipe, vem Ponte do meio da rua, bateu para fora pela linha de fundo. Bola ajeitada pelo Vinícius José. Ali meio que não é a posição do Cauã Felipe, ele bateu pro gol sem direção, tiro de meta, Vladimir. Tava longe, né? Lógico, guardadas as devidas proporções pro chute, a pancada foi por cima, sem perigo nenhum ali pro gol defendido pelo Tanabi. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que tem só uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 32 e 42 amarelo. De bola rolando para quem? É mais um amarelo para jogadores da Ponte Preta, o Vinícius Jesus, camisa 8, cometeu uma falta mais, aliás, foi o 9, né? Na verdade foi o Luan. É o Luan, camisa 9, ele quem recebeu o cartão amarelo. Ele foi tentar impedir ali o lançamento, chegou muito forte para cima do jogador do Tanabi. Amarelo pro Luan 9 da Ponte Preta. Luan 9, cartão amarelo para ele. Daqui a pouco eu quero saber do Tigrão, assim que ele tomar o seu cafezinho maravilhoso, porque ele é filho de Deus, tem direito. Se esse apelido de Abobrão é porque de fato o Edson Boaro usava nas bases meiões da cor laranja. Não me convenceu muito não. Porque você vê aquela moringa dele, você pensa que é uma abóbora. Todo mundo pensa ali que o Edson Abobrão tem esse apelido por causa da cabeçona, mas não. Diz que ele usava meiões da cor abóbora na base, é isso? Foi na peneira. É isso mesmo. Foi na peneira. Ele tava treinando. Ele levava aquelas meia laranja. Uma meia bem alaranjada, abóbora, né? E aí os caras começaram a separar. Você volta outro dia, você vem pra esse lado aqui. Você vai pra... Porque ninguém sabe o nome de ninguém. Peneira é uma várzea, né?
E aí, o treinador da época teria dito isso. Você aí, o Abobrão, que é a meia, vem pra esse lado aqui. E aí ele foi aprovado. Teria sido essa a história. Muito bem. Aliás, Vladimir, podemos falar da sua peripécia nas bases do Rio Branco ou não? Qual delas? Teve várias, né? Você foi funcionário do Rio Branco. Sim, fui roupeiro das categorias de base. Essa você não sabia, Tigrão. O Vladimir foi roupeiro das categorias de base do Rio Branco, do lendário técnico seu Zé Pulga, eterno revelador de craques e talentos do Rio Branco, e o Vladimir é quem separava a roupinha dos jogadores ali. Era o mordomo, né? Vamos dizer assim, né? Era o mordomo da equipe do Rio Branco nessa categoria de base. E vem o Tanabi, Breno, pisou na grande área, lateral esquerdo, vai bater pro gol, bateu Vinícius, faz a defesa, o arqueiro Ponte Pretano salvando a macaca de tomar o primeiro gol. Mas que lance, que chance que teve pela ponta esquerda, hein, Vladimir? Teve muita liberdade o Breno ali pelo setor esquerdo do ataque do Tanabi na troca de passes. Ele recebeu a bola do Davis, bateu forte para bela defesa do goleiro Vinícius. Tem escanteio o Tanabi. Aí teve um jogo que o Rio Branco foi jogar em Rio Preto e o craque do Rio Branco era o lateral esquerdo. E aí o roupeiro do Rio Branco, naquela ocasião, Vladimir Catarino, esqueceu simplesmente o pé esquerdo no par de chuteiras do lateral esquerdo, que era o craque do Rio Branco de Americana. Cara, legal, hein? Pô, impressionante, pô. Será que ele tinha algum coisa boba, né? Será que... Onde foi o jogo, é? Rio Preto. Rio Preto. Contra quem? América. Será que ele tinha algum esqueminha no América? Já tinha esquema naquela época, né? Não era de aposta, né? Era para ver quem revelado. Não tinha Lei Pelé naquela época ainda. 35 minutos. A Ponte se safou e tomar o primeiro gol. Mas que lance do Breno e que defesa do Vinícius. Começa a aparecer o capitão Ponte Pretano. 1,95 m é o cara que todo mundo aposta nesse time de Edson Boaro, o Edson Mabobrão. E vem Macaca pelo setor esquerdo. Pedro Furlan puxou contra-golpe, tocou à frente e foi pro solo o André. O árbitro não marcou a falta, deixou o jogo seguir agora contra-golpe pros caras. Lá vem Romarinho, engatou uma quarta, quem sabe o jogo melhora um bocadinho mais. Atenção, se atrapalhou com a bola, voltou atrás para o Ítalo, camisa 11, tentou puxar o seu adversário para evitar que a Ponte desça para o campo de ataque, era o camisa 8 da Macaca, o Vinícius Jesus. Não, o árbitro foi lá, marcou a falta. Falta para a Ponte Preta bater lado direito, perto da risca divisória do campo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 36, primeiro tempo em Tanabi, tudo igual. Tanabi, Ponte Preta 0-0, Edu Pinheiro. 40 minutos em Tupã, Guarani 1, Tupã 0, gol do volante Rafael marcado a 29 minutos. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara da divisa com a Americana e Sorocaba. 36 de bola rolando. Lá nós tivemos duas paralisações em Tupã no jogo do Guarani, que o Bugrão vence por 1-0. Por enquanto aqui não tem movimentação em Tanabi para uma segunda paralisação para hidratação no primeiro tempo, apesar dos 31 graus. Há pouco até estava um pouco nublado, mas nesse momento a lua aparece e castiga demais. Tanto que os dois times vão agora trocando passes com um pouco mais de cadência para não se esforçarem tanto no primeiro tempo. 37, placar de 0-0. Vem pelo setor esquerdo do campo Davis, ele pega a bola, o camisa 11. Eu acho que é Davis, eu vou de Davis, pode ser Davis também, porque é D-A-W-I-S, o camisa 8 da equipe do Tanabi. O Dewis. O Dewis também, Dewis. Nova Light, vive a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros, vibra a economia dos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. 37 minutos, olha a Ponte, vai se armando para o campo de ataque, bola dominada, o André recebeu de calcanhar do Vinícius, já colocou à frente no comando de ataque para Isaac, vai para o solo, desaba junto com o seu marcador, chegou o Ítalo ali para ajudar, me parece que tem câmera, o jogador da Ponte Preta, na infiltração para esse menino que realmente é a grande fumaça, o Isaac, hein, Vladimir? Mas tá sempre bem marcado, né? E são dois fortes os seus marcadores. Fica difícil a vida do Isaac, tá caído ali sentido câimbras, mas tá se levantando, tá se recuperando o atacante Ponte Preta. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Eu fiquei com a sensação que ele prendeu o pé no chão e deu uma virada no joelho, hein? Tomara que seja só uma impressão minha. E aí ele começou a reclamar de dor no joelho e o cara do Tanabi achando que era cãibra. Foi lá para ajudar. Aí vai, força a perna para trás, vira o joelho no avesso.
É um negócio impressionante, né? Tomara que não, mas ele quando foi pro domínio e foi marcado, ele foi arrancar para tentar sair da marcação e o pé prendeu e parece que o joelho deu uma falseada ali. Ele levantou com a mão no joelho direito. Vamos observar, tomara Deus que não seja nada de mais sério. Tanabi, que vem de uma campanha boa no ano passado como dono da casa, foi líder do seu grupo. Atenção, hein, Tigrão? 100% de aproveitamento o Tanabi teve o ano passado jogando no seu estádio. Ficou à frente de Real Ariquemes, Náutico e da Portuguesa. Foi eliminado na segunda fase para a Chapecoense por 1-0 num gol de pênalti. Quer dizer, o ano passado já fez um bom trabalho o Tanabi. E está encarando a Ponte, está fazendo frente no primeiro tempo. A Ponte começou dando a impressão que ia tomar iniciativa, até 10, no máximo 15 minutos. Depois, a bola não passa no meio campo da Ponte, essa é a verdade. É muita ligação direta, não tem a construção. Na única bola, essa que o jogador da Ponte se contundiu ali, não é? Que ela passou pelo André, que está com a bola nesse momento, destro, meia, articulador, ele enfiou com qualidade para o Isaac. Então o Edson tem que dizer o seguinte, ó, se não passar no meio campo o time não pensa. É muita ligação direta, muita correria, mas a Ponte produziu muito pouco. E a bem da verdade, apesar da Ponte ter começado melhor o jogo, nesse momento o Tanabi é melhor. Inclusive a jogada mais aguda até agora proporcionou ao goleiro da Ponte uma grande defesa. Então, quem esteve mais próximo, exatamente por esse lance que dá o tom de desequilíbrio ao jogo, quem esteve mais próximo de fazer o gol foi o Tanabi, porque o goleiro da Ponte, Vinícius, 1,90 m e lá vai pancada, já fez uma grande defesa, enquanto que o Cauã do Tanabi, bola recuada, uma saidinha aqui, outra ali. Nesse momento, mais ajustado, mais agrupado o time do Tanabi. Reflexo da falta no meio de campo da Ponte foi essa arrancada do Pedro Furlão, o zagueiro lá pelo setor esquerdo, que depois acabou culminando em absolutamente nada. 1,95 tem o Vinícius, goleiro da Ponte Preta. É alto pra dedéu. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sai pro jogo Neto da equipe do Tanabi, tenta ligar à frente para Toró, jogador do Tanabi ficou no solo, o Toró, falta nele, é falta pela ponta direita, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca, 41:20, primeiro tempo. Em Tanabi, no estádio municipal, prefeito Alberto Victor Albertão, 0-0 o jogo, hein, Edu? Olha lá em Tupã, 45:30, Guarani 1, Tupã 0, gol marcado por Rafael a 29 minutos. Bandeirantes com Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva do seu veículo. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. A Bobrão mandou todo mundo para aquecimento, hein, Vladimir? Todo mundo se aquecendo nos reservas da Ponte. Todo mundo atrás do gol lá já no trabalho de aquecimento. Vem Tanabi. Vem Tanabi, bola pela direita. Levantamento na grande área. Afastou a zaga da Ponte. Isso que é aquela falta cobrada agora, ainda falta em cima do Toró, que ficou sentindo, mas me parece que tá tudo bem com ele. Aperta, vem o Tanabi, Ítalo rolou na boca do gol pro capitão Daniel, bem atrás o zagueiro pra tirar, vem na sobra Natan pra colocar pra fora, arremesso lateral na ponta esquerda pra bater o Tanabi. E o sol vai apertando, cara, o sol vai aumentando. O árbitro já olhou pro quarto árbitro e fez o sinal de 4, vai dar 4 minutos a mais, e olha que teve a paralisação pra hidratação. Vamos a 49, portanto, e vem Ítalo pelo setor esquerdo, passou de 3, depois se jogou, o árbitro marcou a falta. Deu uma valorizada, mas realmente foi calçado no lance anterior. É falta para o Tanabi na ponta esquerda, hein, Vladimir? O árbitro marcou a falta na origem da jogada, né? O Ítalo foi levando até que acabou sendo derrubado. Falta perigosa, hein? Vai pintar cruzamento na área, Roger. E a Ponte sumiu, hein? Sem trocadilho nenhum, porque tá muito quente, mas derreteu em campo. O jogo vai a 49, temos 43,5 no momento.
A Ponte tá arrumando um jeito de tomar o gol no primeiro tempo ainda. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. A Bandeirantes com os times de Campinas, nós estamos ao vivo hoje com a Ponte no jogo comando, acompanhando tudo do Guarani, que tá vencendo em Tupã. Sábado o jogo comando é o Guarani, 3h15 da tarde contra o Atlético Goianiense com Leandro Bolles. Falta pros caras, atenção, Romarinho, perna direita, partiu direto pro gol. Fecha a zaga alvinegra, botando pra fora, escanteio, a pressão é do Tanabi no finalzinho do jogo, hein, Vladimir? É, jogada ensaiada, né? Cruzamento ali pra área, antes que chegasse no gol do Vinícius, o corte foi feito pela linha lateral. A posse é do Tanabi. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Bola para a equipe do Tanabi, vai Breno para fazer a cobrança do arremesso lateral na ponta esquerda, levantou, atenção, bola tocada para trás, vem na meia-lua para dominar o time da Ponte, para sair pro jogo, vamos Ponte, quem sabe é o contragolpe, Isaac acelerou, meteu pela ponta direita, lá vem Vinícius Jesus, 2 para cima dele, a bola vai ser colocada para fora, se sair é escanteio, e saiu, escanteio para Ponte no jogo lá, e cá agora é a Ponte que tem a jogada parada, hein, Vladimir? É, mas acabaram não se entendendo ali o Luan e o Isaac, né, permitiu a recuperação da defesa do Tanabi, corte pela linha de fundo, escanteio para Macaca cobrar. 44-40, daqui a pouco, se terminar o jogo, avisa em Tupã. Edu tá acompanhando tudo, o Guarani tá vencendo o placar de 1-0. 44-50, vai para a cobrança do escanteio o time da Ponte Preta. Vai Vinícius Jesus se preparando para fazer a cobrança. Gol da direita, é daqui para lá. Goleirão Cauã, deixa eu ver se o sol tá atrapalhando ele, tá contra o sol, vai para a cobrança, Vinícius Jesus, vamos até 49, 45 agora, levantou no primeiro pau, fechou para tirar o Caio, agora é contra-golpe da equipe do Tanabi, lá vem o Índio, o Índio alviverde de Tanabi, bola esticada para Ítalo, foi muito forte, bola direto para fora de graça para a equipe da Ponte na faixa, na Ponte Preta para a equipe da Macaca bater. No travessão tem bola na trave em Tupã, Edu Pinheiro. Guarani cobra falta, estamos nos acréscimos de novo. Rafael cobrou com perfeição, quer dizer, perfeição centraria, né? A bola bate no travessão, o goleiro não foi, bate no travessão e sai. Continua 1-0 Guarani, gol do próprio Rafael. Aqui 45, placar de 0-0. A Ponte com 25 atletas, 9 integrantes da comissão técnica. A delegação da Ponte embarcou ontem para Tanabi, se concentrando em Tanabi, ficando em Tanabi para a sua primeira fase da Copinha. Está no grupo A, a Ponte Preta, ao lado do Tanabi, do Vila Nova e do Atlético Gloriense, que é de Sergipe. Vamos ver o que vai fazer a Ponte aí. Ô Tigrão, a Ponte vai ter o sol a pino nos 3 jogos da primeira fase, hein? Serão 2 jogos às 13 horas e umas 15h15. A Ponte não vai jogar nenhum jogo à noite na primeira fase. É teste de fogo total na moleira. E essa questão física, principalmente nessa faixa etária, né? Você vê a correria dessa molecada aí com esse sol, com essa temperatura. É um absurdo, é muito mal organizado, né? A gente gosta da Taça São Paulo, já foi um grande celeiro revelador, mas hoje é um festivalzão aí aberto, totalmente aberto para que os empresários deitem e rolem. André traz a Ponte, tocou para João Gabriel, ponta direita, tenta o levantamento, fecha o zagueiro, a bola colocada para fora, acabou em Tupã no primeiro tempo, Edu. Sim, intervalo, Guarani 1, Tupã 0, depois que fez 1-0, olha, o Guarani perdeu pelo menos 3 gols feitos, em 1-0 Guarani, intervalo, muito calor. E vem Ponte na grande área, tenta girar, Vinícius Jesus, Vitor virou cravado, ele travou para cima do zagueiro, rebote volta com Pedro Furlan, vai levantar, levanta mal demais, é um bom zagueiro, mas toda vez que desceu foi mal, hein? Mas aí é que é o problema, né? Eu até tô gostando quando a bola chega no André, sai alguma coisa legal. Ele já provou que tem boa visão de municiamento, de articulação, de assistências para os jogadores que estão à frente, para os companheiros que partem no arranque. Só que é uma ansiedade tão grande, ó, a bola no pé de um zagueiro. O meia estava do lado dele. É tocar a bola, entrega a domicílio, cara. Se você desceu porque foi escanteio e não conseguiu cabecear, volta na sua. Não, a bola ficou com ele na intermediária e aí tenta meter um lançamento. Não, vou fazer um arco-íris aqui. Pra quem? Nos braços do Gandula, que estava lá atrás do gol. Então, eu acho que o Edson tem que primeiro dar uma acalmada aí nesse ímpeto da moçada. Tá todo mundo tentando resolver a sua maneira individualmente. E futebol é association, é conjunto. Todo mundo tem que participar.
E eu acho que o meio-campo da Ponte não é que ele não tem qualidade. Sobretudo o 10 aí, o André. Não é esse o problema. O problema é que ele fica que nem barata tonta e a bola tá passando por cima dele. Na chamada ligação direta aérea. Esse que é o problema. Então é questão de organizar, tocar um pouco mais curto. Trabalhar um pouco mais essa bola, né? Então fica uma correria, parece que a bola tá queimando os pés. Parece uma bola elétrica, dando choque nos pés. E aí, não tem jeito. Aí não tem jeito. Vira uma correria desenfreada e o time não se organiza. Então tem que tocar, cadenciar, posicionar melhor, fazer a aproximação para ver se sai uma jogada. Porque por enquanto a Ponte vive aí da correria, né? Desenfreada desse menino número 17, o Isaac. Mas ele briga sozinho, porque é bola rifada lá na frente contra 3, 4 defensores da equipe do Tanabi. E agora cartão amarelo, né? Cartão amarelo porque o Isaac que você falava tomou uma entrada feia do Neto. Aliás, lance para vermelho, né? O jogador do Tanabi, desleal, foi por cima da bola. Falta para a equipe da Ponte, vem o levantamento, ela passa por todo mundo, o goleiro acompanha, ela vai para fora, saindo em tiro de meta, confirmando o árbitro da partida, o senhor Silvio Renato Silveira. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, uma carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Apita o árbitro, mostra o meio de campo e bota um ponto final na partida, na marca pontual de 50 minutos, é fim de jogo no estádio Albertão em Tanabi. Tanabi 0, Ponte Preta também 0, vem aí o intervalo, Bandeirantes, vem aí Edu Pinheiro. Ei, romântica Copa São Paulo, é muito tempo não transmitíamos. Aliás, a última transmissão foi 2019, quando o Greger Zorzin estava começando com a gente aqui nos comentários, hein? Vamos lá, ô Catarino, diga aí por gentileza a escalação da Macaquinha. A Ponte com Vinícius, João Gabriel, Natan, Pedro Furlan, Diego Leão, Cauã Felipe, Diego Domene, Vinícius Jesus, André, Luan e Isaac é o time comandado pelo Edson Boaro, o Abobrão. O Abobrão, aí tem história, hein? Abobrão tem história. Aliás, você sabe que o Abobrão, revelado pela Ponte, todo mundo sabe, ele era convocado para a seleção brasileira. E naquele elenco da Ponte de 77, chegou uma hora que é o seguinte, ou iria para o profissional, ou senão não seria mais convocado para a seleção de base. Porque tinha que fazer contrato, né? Então aí optou por não fazer o contrato e continuou sendo convocado para a seleção de base. Por isso que ele sumiu, começou a aparecer, conforme diz o Tigrão, depois de 81, que tinha Toninho Oliveira, Tigrão. Tinha Toninho Oliveira. E aí que depois apareceu o Edson Bobrão na equipe da Ponte. Ele é da Ponte pro Corinthians, disputou a Copa do Mundo e tem uma baita experiência. Jogou no Guarani também. Em 91, nas cobranças de pênalti contra o Curitiba, ele cobrou o último pênalti, o Guarani subiu. Então tem história aí, o Edson Bobrão. Bom, ô Tigrão, é o seguinte, há 22 anos que a Macaca não tem assim uma campanha boa na Copa São Paulo. Lembra que de 2002 teve um derby no Ibirapuera, lá em São Paulo, foi 1-1, e aí foi para os pênaltis, e a Ponte tinha um goleiro chamado Murilo, e a Ponte venceu por 6-5, sabe quem foi que cobrou o último pênalti? Foi o Alex, do Guarani, o grande Alex, que brilhou no Corinthians, na Libertadores, que brilhou no Internacional, campeão do mundo. Alex, que se não me engano, é comentarista hoje, comentarista de futebol em TV. E o Alex perdeu, rapaz. E aí a Ponte avançou e foi na semifinal com a Portuguesa. E a Ponte perdeu de 2-1 para a Portuguesa. E aí a Ponte foi disputar o terceiro lugar contra o Grêmio. E a Ponte venceu 4-1. E ficou em terceiro lugar, repito, isso em 2002. Mas o Tigrão daqui a pouco vai comentar um pouquinho pra gente esse 0-0. E teve uma defesa aí do goleiro aí do goleiro aí do time da Ponte. Da Ponte, mas Vinícius. O Vinícius defendeu, né? O lance... Quase gol do Tanabi, Tigrão. Se você me perguntar assim, o que teve de bom no primeiro tempo fraco tecnicamente, para mim a Ponte mal posicionada, para mim a Ponte sem ter a participação do seu meio campo, não criou nada. O Tanabi também evoluiu um pouquinho depois dos 25 minutos, mas o lance agudo realmente foi essa
essa chegada do Tanabi, um chute cruzado e uma belíssima defesa do Vinícius. Do contrário, a Ponte estaria perdendo por 1-0. Esse foi o lance, a rigor, mais importante do primeiro tempo. Olha, intervalo lá em Tupã, Guarani 1, Tupã 0, gol marcado pelo volante Rafael a 29 minutos. Gente, é o seguinte, o jogo estava fraco, mas depois desse gol aí o Tupã desandou, o Guarani dominou, perdeu 3 gols incríveis, inclusive uma cobrança de falta que de novo o Rafael chutou e bateu no travessão. Mas olha, o Guarani perdeu 3 gols incríveis. Domina, teve 2 paradas técnicas e o Guarani vai, portanto, vencendo por 1-0. Lembrando que sábado tem o jogo do Guarani e a Bandeirantes vai transmitir com o nosso Leandro Boles, tá? O jogo do Guarani acontece, portanto, no sábado pela Copa São Paulo e vai ser às 15h15, Guarani e Atlético Goianiense. E a Ponte joga sábado, 15h15, Ponte e Vila Nova. Última rodada, dia 9, Ponte e Atlético Gloriense. Esse é do Sergipe, hein? Atlético de Glória, Gloriense, do Sergipe. E no dia 9, Guarani e Operário Ferroviário do Paraná, a última rodada aí do Guarani. São 128 clubes, 32 grupos de 4, 2 se classificam de cada grupo. São nomes exóticos que tem aqui a Copa São Paulo. Tem o Xarxa da cidade de Alumínio, tá no grupo do 15 de Piracicaba. Tem o Timon, o Atlético Mineiro vai jogar com o Timon, T-I-M-O-N. O Timon é do Maranhão. E tem mais também, tem Patriotas, tem Esparta. O Esparta ontem tomou 9 do Atlético Paranaense. Tem Serra Branca, tem Carajaí, tem Nova Venécia, tem um time do Rio Grande do Norte, Potiguar Seridoense. E seja o que Deus quiser, o Ibrachima já é conhecido, disputa campeonato de base aqui da Federação Paulista, Ibrachina. Ele foi fundado com a comunidade chinesa, chineses, empresários fundaram o Ibrachina, mas não disputa o profissional. Tem o Canaã do Distrito Federal, Queimadense, vai ser o adversário do Palmeiras. Esse Queimadense é da Paraíba. Olha, pra quem tá no YouTube, deixa eu mostrar aqui a conquista da Ponte da Macaquinha, campeã de primeiro campeonato da Ponte, 81. A Gazeta Esportiva não existe mais. O Gabriel Ribeiro, dá pra pegar aqui no YouTube? Tá vendo aqui? Olha aqui a parte aqui do jornal. A romântica A Gazeta Esportiva em manchete, destaque do título da Ponte de 81. Eu tô aqui dominando, não sei como é que estamos de YouTube aí. O gol do Celcinho de pênalti no Pacaembu. Ponte 1, São Paulo 0. Depois, na sequência, em 82, a Ponte ganhou do Santos de virada 2-1. 2 gols de Chicão. Chicão que se tornaria o terceiro maior artilheiro na história da Ponte. Vamos pro intervalo, hein? Depois o Tigrão vai comentar um pouquinho. 0-0 a Ponte e o Bugre vence lá em Tupã 1-0. Agora 14 horas pontualmente. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, laia, laia. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O Camisa 12 da Iluminação Esportiva Ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Na Germânica Volkswagen você encontra tudo o que precisa para conquistar seu 0 km. São mais de 10 lojas em todo o estado de São Paulo e Minas Gerais, com profissionais especializados e prontos para ajudar você a encontrar o carro que mais combina com a sua rotina. Visite a loja mais próxima de você ou acesse o site para mais informações. germanicaveículos.com.br. No trânsito, escolha a vida. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! E vem o Tanabi, Breno, pisou na grande área, lateral esquerdo, vai bater pro gol, bateu, Vinícius faz a defesa, o arqueiro Ponte Preta no salvando a macaca de tomar o primeiro gol. Mas que lance, que chance que teve pela ponta esquerda aí, Vladimir. Teve muita liberdade o Breno ali pelo setor esquerdo do ataque do Tanabi na troca de passes. Ele recebeu a bola do Davis, bateu forte para bela defesa do goleiro Vinícius. Tem escanteio, Tanabi. Edu Pinheiro. Daqui a pouco o Messi Tigrão na fita no Cacuí do Rádio. Essa defesa foi a 34 minutos, intervalo 0-0, Tanabi Ponte 0-0, Guarani vence lá em Tupã. Guarani 1, Tupã 0, marcado pelo volante Rafael, abraçando os amigos pelo WhatsApp. Alô, Matozinho, sempre com a gente. É de Itatiba, obrigado pra você também, um ótimo ano. Estamos aqui, Edu, manda um abraço. Batata de Rio Preto, já sofrendo com a macaquinha. Tem aqui, ó, o Batata com o filho dele aí, o filho do Batata, o Batatinha, né? Sensacional, um abraço pra vocês aí, também sempre. Tiago Heitor, todos, como é que é? É o do obrigado, é o Edivalmir, muito agradecido, falando até de Constituição, é um horário bom para isso, viu? Boa tarde, Edu, sei que você está no jogo do Guarani, mas o jogo da Ponte está preocupante, time fraco, abraço do Paulo de Jacumã, Conde da Paraíba, aliás, o belo casal, o Paulo e a Rita Maluca, um abraço para vocês, viu? Deixa eu ver aqui, boa tarde a todos, feliz ano novo, é o Celso Ribeiro, mas muito obrigado, Celso! Deixa eu ver quem mais aqui, abraçando os amigos aqui da Bandeirantes, o nosso WhatsApp é o 97102-1493, o Roberto Rocha, o famoso RR, muito obrigado! Deixa eu ver, Edu, deixa eu ver aqui, boa tarde, feliz ano novo, meu amigo, muito obrigado, Edu! Pede pro Tigrão usar os contatos dele e pedir a contratação do número 6 e do número 11 do Tanabi urgente. Esse André da Ponte tem futuro. É o Marcelo Pimentel, também sempre participando.
Muito obrigado, viu, Marcelo? Um ótimo ano para vocês. Muito agradecido. Olha, é o seguinte, disse aqui o Roger Williams, na abertura, até notei aqui, a Ponte foi terceira colocada em 71, a Copinha começou em 69, tá? Em 71, terceira colocada, em 99, a Ponte foi quarta colocada, 2002, eu disse aqui, a última boa campanha na Copa São Paulo, terceira colocada, claro, tem o Campeonato 81, tem o Bicampeonato 82... E a Ponte teve 5 finais. Em 75 perdeu para o Atlético Mineiro, em 77 para o Fluminense, em 86 perdeu para o Fluminense de novo, em 95 para o Corinthians e 98 para o Internacional de Porto Alegre. Olha, somando Ponte e Guarani, porque o Guarani foi campeão em 94, perdeu em 85. Então Ponte e Guarani juntos estiveram 9 vezes na final da Copa São Paulo. 0-0, oi Tigrão, o que falar desse 0-0, hein? Primeiro tempo fraco, Edu, fraco tecnicamente, achei a Ponte muito afoita, muito ansiosa, também é compreensível, são garotos, é uma estreia, a tal da adrenalina vai lá em cima. A Ponte começou dando a impressão de que ia tomar conta do jogo, dando a impressão de que estaria tomando a iniciativa e empurrando para trás o Tanabi. Depois se perdeu, passou a trabalhar muito pouco a bola no meio-campo, muita ligação direta, devolvendo essa posse de bola com muita facilidade para o Tanabi, que também não fez nenhum primor de atuação, mas terminou o primeiro tempo melhor do que a Ponte. Inclusive, num dos lances, o seu lateral esquerdo, número 6, chegou legal, o Breno, né? É Breno ou Bruno? Breno. O Breno chegou forte, chegou legal, chegou inteiro, bateu cruzado, e não fosse o Vinícius, goleiro da Ponte com a envergadura que tem de 1,95 m, a Ponte teria tomado o gol. Então foi equilibrado, não é que o Tanabi atropelou a Ponte, não foi isso que aconteceu, não. Nem a Ponte atropelou o Guarani, foi equilibrado. Mas a grande chance do primeiro tempo foi da equipe da casa, e eu particularmente não gostei do primeiro tempo da Ponte, não gostei da distribuição tática, nem tampouco da organização e da aproximação do time. Espero ver um segundo tempo com um pouco mais de eficiência, um pouco mais vistoso desse time dos meninos da Ponte, estreando aí na Copinha de 2024. Tá pronto, tudo rigorosamente organizado para o início do segundo tempo. Vamos ver se temos um pouco mais de futebol. A bola vai rolar, e quando ela rola, quem comanda aqui é... Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. Copa São Paulo, primeira rodada, Grupo A, bola rolando em Tanabina. Bandeirantes. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Começa o segundo tempo de 0 para Ponte, 0 para o Tanabi. Estamos também conectados de olho em Guarani e Tupã. 1-0 Guarani, bola já está rolando para o segundo tempo na sede de Tupã. Aqui Grupo A, Ponte vai empatando 0-0 e mexeu o Edson Mabobrão para o segundo tempo, Vlad. O Isaac não voltou, né? Tá fora o Isaac, entrou Nicolas Araújo, 11 Nicolas Araújo entrou no lugar do Isaac na equipe da Ponte. No Tanabi, saiu Neto, 2 para a entrada do 14, Gustavo Leite. Gustavo Leite com a 14 entrou no lugar do Neto, uma mudança em cada time. Neto saiu, era um jogador bem efetivo da equipe do Tanabi, quando já tem atleta da Ponte caído, a primeira falta com menos de 1 minuto do segundo tempo, sente muito ali a lombar o atleta Ponte Pretano. 31 graus, segue 31 graus essa tarde em Tanabi, na região metropolitana de São José do Rio Preto, Tigrão. Você vê que eu chamei a atenção para aquele lance do Isaac, né? Ele foi o jogador que mais incomodou, pelo menos pela correria, partia para cima e tal, que mais incomodou a defesa do Tanabi no primeiro tempo. Mas eu achei realmente que o pé dele prendeu. Depois, claro que nós vamos tentar apurar melhor aí, inclusive o próprio Catarino com seus contatos. Tomara que tenha sido apenas uma opção do treinador e não a contusão. Mas eu fiquei com a sensação de que ele sentiu sim o joelho direito quando a perna prende na grama e ele cai, o corpo se projeta para frente e há uma sobrecarga em cima do joelho esquerdo. Tomara que não seja nada de mais sério, mas não era o jogador a ser substituído. Pela questão técnica, não era ele a ser sacado. Então dá a impressão que foi um problema realmente físico.
2 minutos de bola rolando. Agora no segundo tempo a Ponte ataca a esquerda do seu rádio. Vai defendendo o gol da direita. Consequentemente o grande goleiro Vinícius, 1,95 da equipe da Ponte. A Macaca desce pela direita, empurrado. Derrubado o João Gabriel. Falta nele na parede direita da grande área. Um passo, seria pênalti. É falta pra Ponte, hein, Vladimir? É o lateral, viu? O lateral? Eu também achei que foi falta, mas o árbitro foi na do assistente que marcou apenas o lateral pra Ponte. Jogaram o João Gabriel 2 metros longe. O uniforme dele ficou encardido e o Bandeira confirmou só o lateral, que ele mesmo já bateu. Até o André devolveu com o João Gabriel, tem liberdade para o cruzamento, fecha Breno com compasso aberto, mete para fora, arremesso lateral de novo para Ponte. Com 2,40 tá 0-0, a Ponte voltou mais acesa por jogo. Germânica, sonhos que te movem, acesse Germânica, grupogermanica.com.br, grupogermanica.com.br. Insiste a Macaca, André tocou pela direita. Derrubado André no que tocou de cabeça pela direita, foi empurrado pelo 11 Ítalo. Falta em cima do 10 da Ponte. Agora ele deu, é falta pra ponta direita. E a falta foi do Romarinho, 10 em cima do 10, Vlad. É 10 no 10, né? O Romarinho acabou cometendo a falta, pisou no tornozelo ali do André, hein, rapaz? Bastante dolorido, o camisa 10 tá sentindo ainda bastante, o meia da Ponte Preta. É falta pra Macaca cobrar. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e na Mega Loja em Sorocaba. Jogo parado para o atendimento em cima do André, preocupa a situação do 10 da Ponte Preta. Situação de momento em Tupanga, Edu Pinheiro, você está acompanhando, o Bugrão segue vencendo 1-0, hein, Edu? Exatamente, agora está na frente, nas 7 minutos, 7h48, 1-0, mas o Guarani desanda a perder gols, viu, Roger? Guarani perde gols em Tupã. A Ponte precisa achar pelo menos criação de gols em Tanabi, ainda não achou. Pode ser agora na bola parada. 4 minutos, gol à esquerda do seu rádio. Deixa eu dar mais uma passada no meu termômetro aqui. 31, sensação de 34 em Tanabi. Árbitro da partida posicionando a barreira. Vamos ver se vai se levantar o André ali. No momento do pisão, departamento médico do Guarani em campo. E ele sai manquitolando demais, hein? Tá dolorido, hein? Dolorido ali o pé do André, tanto que a falta vai ser cobrada pelo Vinícius Jesus. O pisão foi ali entre o tornozelo e o tendão de Aquiles. É uma região que dói demais. E vou dizer pra você, foi um pisão acidental. Ambos foram pra jogada, o jogador do Tanabi olhando pra bola. E acabou o pé do André ficando por baixo. Falta a ponta direita, João Gabriel posicionado também, Vinícius. É o Vinícius direto pro gol. Sobre o gol, pedalinho de fundo, Vladimir. Optou pela cobrança direta ali. O Vinícius tirou bem da barreira, mas também tirou do gol. A bola foi direto pela linha de fundo. É apenas tiro de meta, Tanabi. Deixa eu abraçar o pessoal que tá aqui com a gente no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Celso Ribeiro Santos, boa tarde a todos, um feliz ano novo, valeu. O Clécio de Paula Ferreira, vamos Macaca torcendo aqui em Santa Helena de Goiás, obrigado. Tá em Goiás, a temperatura aí não deve estar diferente do que tá em Tanabi também não. 5 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5h23, primeiro e segundo tempo em Tanabi, o placar Bandeirantes é este. No estádio municipal, prefeito Alberto Victor, no Albertão 0.0, Tanabi, Edu Pinheiro. O Edivalmir bravo com o futebol atual, tá tão ruim que temos até Centerford de armação. Ei, Edivalmir, um abraço. Olha lá em Tanabi, 9h43 do segundo tempo, segue gol do Rafael, Guarani 1, Tupã 0. Vai pro jogo Tanabi, vem na resposta Daniel, foi pro solo ali na cabeça do grande ciclo, falta que foi cometida pelo zagueirão Pedro Furlan, é bola para a equipe do Tanabi para ser batido quando nós temos o quinto marcando 2h15 da tarde, hora esportiva do Brasil, abraçando Antônio Carlos Belmont, pra cima Tanabi, Belmont tá torcendo pro Tanabi, o Paulo de Tarso Silva Santos. Concordo com tudo que o Tigrão falou, mas a impressão que dá é que os dois times são fracos. E ele complementa. Este é o tal lateral direito que o Eberlin disse que vai surpreender, que Deus ajude, tá criticando o João Gabriel e concordando com o Tigrão aqui no momento do comentário do primeiro tempo. 6h35, tem bola a equipe do Tanabi lá pelo setor esquerdo do campo, é bola parada, né? Falta de ataque da Ponte Preta, bola em jogo mais uma vez. Vem Caio com K, ele aciona lateralmente o Eliberto com um H, Eliberto, abre lateralmente para Gustavo Leite, sangue novo que entrou no segundo tempo, já abre a bola curta para o camisa 7, vem Toró para pegar na bola, Toró
Toró, ele encontrou meia dúzia na ponte. Cauã Felipe deixou o pé pra cima do Cauã, falta pra cima do jogador da ponte, é bola pra Neguinha bater. Aqui pelo lado esquerdo do campo de defesa, já foi rapidamente batida. A bola com o André, tá bem no jogo o André, já tocou pela direita, João Gabriel na infiltração, foi pro solo, o árbitro disse que não foi nada. Sobrou bola com o Cauã, goleiro da equipe do Tanabi, na infiltração que fez o João Gabriel no passe do André. Ele disse que não foi nada, o João Gabriel pediu um pênalti. Você viu o que, Vladimir? Eu tive a impressão que deu uma forçada no jogador da ponte, né? Provocou, deixou o corpo para receber o combate. O árbitro em cima do lance afirmou que nada aconteceu. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. 7h40, Tanabi, ponta direita, lançado forte no ataque, o Ítalo, Pedro Furlan. Chegou para colocar pro Mato, que é de campeonato. Olha, eu vou falar pro seu negócio, hein? A bola não rola de jeito nenhum. Ela pinga, ela pula o tempo todo. Pela qualidade do gramado, você disse? Horroroso o gramado, horroroso. Seco, duro. É claro que os times não tem lá nenhum brilhantismo assim que chame a atenção. Mas nesse tipo de gramado é complicado, né, cara? Pelo amor de Deus. Não tem... o jogador toca no chão, ela sai pingando. Impressionante. Isso atrapalha muito o domínio. Atrapalha o controle da bola. E aí entra agora o departamento médico. Pegaram o Nicolas. Das duas equipes. Um jogador do Tanabi caído e um da Ponte. O Nicolas vai tomar cartão amarelo porque ele deu uma pegada mais forte ali pra cima do jogador do Tanabi, que depois na queda acabou atingindo o próprio jogador da Ponte Preta, por isso o jogo tá parado. Quer dizer, prejuízo duplo, né? Sentindo e vai receber cartão amarelo o Nicolas, que acabou de entrar. É sangue novo no segundo tempo. E o departamento médico da Ponte tem uma integrante ali do sexo feminino, o que tá atendendo o Nicolas, né? É verdade. Não sei se ela é da Ponte ou se ela é do Tanabi. E tá fazendo um trabalho para as duas equipes. Solidariamente, o que é muito legal. Ela tá de uniforme azul, né, Catarina? Eu acho que é da organização, talvez, né? Talvez parece um uniforme médico, realmente, ali de hospital, né? Ela tá com um uniforme azul marinho, né? Nicolas... Ela atendeu o Nicolas, que acaba de ser amarelado. E o massagista da Ponte Preta também foi amarelado. Então 2 amarelos aí na sequência do lance. No mesmo lance, Sicredi, no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 9h43. Tudo isso e o jogo estava parado para o atendimento do Nicolas. Abobrão à beira do campo, certamente não está gostando nada. A estreia da Ponte, que até aqui vai empatando em 0-0. E tem arremesso na ponta direita para a equipe do Tanabi. Gustavo Leite vai tomando licença para fazer a cobrança. Já a marca de 10 minutos. Já Gabriel Ribeiro vai apontar 10 minutos. Com o timaço do Gil Kleber hoje com Gilberto Sufi na central técnica. A Bandeirantes colocando você dentro do estádio Albertão em Tanabi. A estreia da Ponte no campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E vem pela direita, Toró tentou limpar o seu primeiro marcador, escapuliu, a bola sobrou atrás com Pedro Furlan, que limpa o lance, refrigera a pátria, Ponte Pretana, volta o rebote, linda jogada do André, jogada maravilhosa, tocou à frente para Nicolas, depois na sequência perde a posse de bola do time da Ponte e vê o Romarinho trazer o Tanabi pelo setor de ponta direita, vem Gustavo Leite, abriu forte demais pela ponta para Toró, bola colocada para fora em arremesso lateral, mas que jogada do André, olha o gol, ele dominou e deu de chapa a bola à frente para o Nicolas Araújo. Meteu uma chaleira ali. Chaleira, Enjoado o André, hein? Enjoado, e tem gol em Tupã. Alô, Edu Pinheiro. Olha, o segundo gol do Guarani, 13 segundo tempo, número 16, Robert, que entrou no intervalo aí. Ele costurou 3 e meteu no cantinho. Então é o seguinte, agora estamos com 15 minutos de Guarani 2, Tupã 0. Robert não perdoa, ele marca para o Bugre, 2-0, Guarani tá vencendo em Tupã. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11h20, segundo tempo em Tanabi. Tanabi, Ponte Preta vão empatando em 0-0, Edu. Olha, Luiz Henrique de Pindorama, torcedor da Macaca há muito tempo, grande amigo nosso. Pindorama e Tanabi é pertinho. Diz aqui, Edu, eu quase fui pra Tanabi, mas acho que não perdeu muita coisa não, hein? Agora virou 16 minutos, segundo tempo, segue lá em Tupã 0, Guarani 2.
Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 12 minutos, vem Ponte Preta, lado esquerdo, Cauã toca mal para Nicolas. Vem agora o contra-golpe, a tentativa do Tanabi, bola muito forte, Pedro vai disputar com um atacante, camisa 9, Daniel, bola corre mais, Pedro deixa sair. Opa, depois o Daniel chegou dando na cabeça do Pedro. Tá caído o jogador da Ponte, pertinho da ambulância, aliás, quase bate a cabeça na UTI móvel. Lance mais perigoso, vamos ver se tá tudo bem com o zagueirão Pedro Furlan. Nunca vi pronto atendimento tão rápido. Se tem um lugar bom pra se bater a cabeça é na porta da ambulância. Ele mal caiu, a ambulância já tava com a porta aberta. E ele quase caiu dentro da ambulância. Que coisa, hein, cara? Mas que ignorância desse menino, né? A bola tava fora. Tava fora. Pra que fora? E cadê o cartão agora, seu juiz? Ele ficou pé da vida porque perdeu na corrida pro zagueiro. Aí quis descontar depois. O zagueiro Pedro Furlan protegeu com o corpo. A bola já tinha ultrapassado a linha de fundo. E aí vem um tranco por trás. Um lance perigoso. Podia, a gente tá brincando aqui, mas ele podia, porque não tem pista de atletismo, né? A ambulância tá ali entre o alambrado e a linha de fundo, é 1 metro. É verdade. Tá quase dentro do campo a ambulância. Poderia ter batido a cabeça ali no veículo. Falta de... completa e total falta de equilíbrio do jogador do Tanabi. Daqui a pouco vai mexer o Tanabi. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 13h40, bola com o goleiro Vinícius da Ponte Preta, na tentativa pelo setor esquerdo da equipe do Tanabi, e tá sentindo o Vinícius, hein? Cãibra, né? Ele pega a bola, já olha pro árbitro, fala, eu vou cair, ele avisa que vai cair e cai. Ele podia ter chutado a bola pra fora, né? Chuta pra linha lateral e daria mais condições o árbitro permitir que o jogo ficasse parado, mas enfim, agora tá caído lá o goleiro Vinícius com o cãibra. O ano passado a Ponte foi mal, hein? Não passou da primeira fase num grupo com Retrô, América Mineiro e Vossen de Assis. Ficou em terceiro com uma vitória, um empate e uma derrota, marcou 3, fez 3. Em 2022, chegou até a terceira fase, caindo para o Fluminense, quando perdeu por 3-0. Agora sim, vamos ter alteração na equipe do Tanabi, alteração na equipe da casa para Rocha Autopeças. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo. Encontre a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. Mais um Cauã em campo. Cauã, 29, está entrando no lugar do Toró. Sai o Toró, camisa 7. Entra Cauã, 29, na equipe do Tanabi, atacante em campo. Roger. Ô Tigrão, geralmente eu te chamo para comentar a alteração, mas dessa eu vou chamar a atenção para a quantidade de Cauã que aconteceu nessa maternidade dos meninos de 20 anos, hein? Todo mundo chama Cauã, hein? Eu vou falar para você, se juntar tudo contra Cauã e Diego, dá quase a população da China. Mais um Cauã, hein? Tem Cauã lá em Tupã também, daqui a pouco o Edu Pinheiro falando no jogo do Guarani. Por sinal, o Bugrão vai vencendo por 2-0. E sábado, 3h15, jogo comando da Bandeirantes com Leandro Borges, Guarani e Atlético Goianiense. A Ponte que joga no próximo sábado, 3h15 contra o Vila Nova, o mesmo horário do Guarani. Então, portanto, se a Ponte é o jogo comando hoje, quarta-feira da Bandeirantes, no sábado o jogo comando vai ser do Guarani. Tudo democraticamente. O Tanabi tá no grupo da Ponte Preta, grupo A, joga sábado, só que é o jogo de entrada, 3h contra o Atlético Gloriense do Sergipe. Atlético Gloriense. Bom que a gente vai aprendendo o nome de cada time nessa copinha para ficar mais experimentadinho. Lateral para a equipe da Ponte, jogo Gabriel, parte levanta na grande área, a zaga tirou, chegou batendo pro gol, a primeira tentativa, a segunda vai tentar chegar pro Felipe, mas ela explodiu, sobrou com o Cauã, goleiro do Tanabi. No mesmo lance, 3 Cauã. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Mais cãibras no time da Ponte Preta. Vladimir, caído lá no ataque, hein? Tá caído lá, eu tenho a impressão que é o Luan, né? É o Luan quem tá caído lá também com cãibras. O árbitro tá dizendo, olha, não tem o que fazer, né? Tem que esperar se recuperar o atendimento ser prestado. E o jogo tá parado mais uma vez. É absolutamente natural em início de temporada, garotos, temperatura alta, correria, né? O jogador ainda com a musculatura presa, normal, só que o jogo para toda hora, né? Para a todo momento com esse negócio de câimbra pra lá e câimbra. E eu descobri agora aqui o nome do massagista da Ponte. Não é Cauã também. Cauã. Cauã, então.
Mais um Cauã em campo. Se for realmente Bandeira Cauã, que corre do lado oposto lá também. Cauã Henrique. todo mundo é Cauã. Luan daqui a pouco vai ser substituído. Vamos ter alterações na ponte, eu confirmo. 16h58 em Tanabi. O placar da Bandeirantes é este. Ponte 0, Tanabi também 0. Edu Pinheiro. Natal de Jesus pelo WhatsApp, dizendo aqui, Edu, ainda bem que temos goleiro em todas as categorias, hein? Se referindo à ponte. Olha lá em Tupã, agora 21 segundos. Teve parada técnica. 21 segundo tempo agora, 2-0 Guarani. Gols do Rafael a 29 do primeiro tempo e Robert a 13 do segundo. Mexendo à frente o Edson Abobrão. Vladimir Catarino e vem um cabeludão 22 pra fazer fumaça aí. Saiu, foram 3 alterações, né? O cabeludão ali que entrou é o Bruno. Daqui a pouco eu confirmo quem saiu para a entrada do Bruno. Mas o Luan saiu para a entrada do Yuri Farrapo. O Yuri Farrapo tem a 18, entrou no lugar do Luan. Saiu o Pedro Furlan, 4, entrou o Thiago Monteiro, 19. Muda o esquema aí também a ponte. Thiago Monteiro, 19, entrou no lugar do Pedro Furlan. E o Bruno está entrando com a 22, já confirmo quem saiu para a entrada do Bruno. O 10, o André, né? Isso. Então saiu o André, 10, entra Bruno, 22, as 3 alterações da Ponte Preta. Então é o seguinte, Tigrão, aos 18 minutos do segundo tempo, tá 0-0 o jogo. A Ponte começou no 3-5-2 com 3 zagueiros, o Diego, o Leão, o Natan e o Pedro Furlan. Ele saca agora o Pedro Furlan, camisa 4, bota mais um atacante, então muda o esquema tático. O Abobrão vai para cima agora no segundo tempo, é o que se espera com tantos jogadores de frente. Teoricamente sim, vamos ver a organização, vamos ver a distribuição dos jogadores em campo, né? Pra ver se é isso mesmo. É uma pena que tenha saído o André, que é um cara que tem qualidade. Entrou o Bruno, 22, só o Luan que eu não anotei aqui, o Catarino. Yuri Farrapo, 18, entrou no lugar do Luan. Farrapo. Ele mesmo. Criativo, hein? 18, Yuri Farrapo. Então, o próprio. Vamos ver se as alterações surtem algum efeito, mas o jogo é abaixo da linha da pobreza técnica. 18h57, é uma referência o Bruno, ele tem um cabelão esvoaçante, é baixinho, vamos ver se ele vai fazer fumaça. Lateral ponte, ponta direita, João Gabriel preparado para fazer a cobrança. Com 19 no segundo tempo, a Bandeirantes iniciando as suas transmissões no ano. Dia 13 de janeiro, a Bandeirantes já está aqui, timaço de Carlos Batista, abrindo as páginas esportivas em 2024, com Ponte, Tanabi, Guarani e Tupã. Guarani está vencendo lá, a Ponte está empatando cá. E amanhã, você sabe, hoje tem programação de esportes da Bandeirantes. Leandro Borges daqui a pouco apresenta o Esporte Debate às 5 da tarde. Amanhã tem mais programação, tem nossa área na hora do almoço para você, 11h30. A programação da Bandeirantes não para nunca. 19h38 e vem a equipe da Ponte, ponta direita, tentou chegar o Yuri Farrapa, a zaga tirou, rebote voltou pelo meio de campo, ajeita pelo lado esquerdo do campo, Cauã Felipe tentou meter a frente para o Bruno, chega a zaga tirando, afastando o perigo, voltou o rebote lá pelo lado de cima, João Gabriel levantou a cabeça, vai colocar de pé na direita na grande área, chegou, caiu para tirar dali, tira parcialmente a Ponte, ameaça uma pressão, mas o rebote agora dos caras, Daniel partiu pro contra-golpe, engatou uma quarta marcha, tentou botar pela direita, passava o Cauã na velocidade, a bola foi travada pelo zagueiro da Ponte, colocada para fora, é arremesso lateral para a equipe do Tanabi bater. Futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 20h34 segundo tempo. Albertão, Tanabi 0, Ponte também 0, Edu Pinheiro. Vamos lá em Tanabi é o grupo 9, agora 24 segundo tempo, de Tupã 0, Guarani 2, gols de Rafael e Robert. Bandeirantes em FM 85.7 no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, na marca do quinto sinal, 2h30 da tarde, hora esportiva do Brasil. Bola chega com o Daniel, o atacante da equipe do Tanabi, tentou fazer o pivô, ele foi escorar pela direita, chegou o Bruno na marcação por baixo, tirando dali, voltou o rebote para Cauã, à frente para Romarinho para o capitão Daniel, foi pro solo, o árbitro olhou para ele e mandou seguir o jogo. Sobra a bola com o Natan da equipe da Ponte, abriu com João Gabriel, perna direita, ligação direta para o campo de ataque, voltou para
correr o sangue novo Yuri Farrapo. Bola muito forte. Acompanha ele, Berto. Ela sobra com o goleiro Cauã da equipe do Tanabi, que usa o uniforme inteiro vermelho. Ele vai pro jogo, sai pro jogo. A equipe do Tanabi que usa o uniforme verde esmeralda. A ponte tá inteira de branca com a faixa preta no peito. 21:40 de bola rolando no segundo tempo. Futebol da Bandeirantes para Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. Macaca faz parte do grupo 1 ao lado de Tanabi, Vila Nova e Atlético Gloriense. O torneio na sua edição número 54, em 32 sedes de 2 a 25 de janeiro, e terá um total de 128 times participando. É time demais participando da Copinha, a Copa São Paulo 2024. Vem pro lado esquerdo do campo Vinícius, cabeceiriar da equipe da casa. Ele vem com a bola dominada, rente ali na lateral. Ele tenta passar a marcação do jogador da Ponte Preta. Tava cercado, marcado, pode inverter o jogo. Thiago Monteiro tá pedindo a bola aqui atrás. Tá com o braço aberto, ele vem no grande círculo. Agora sim toca para Thiago Monteiro. Tava desesperado, quase tendo um infarto. Toca pra mim que eu quero aparecer da Bandeirantes. E aí tocou a bola pra ele. Ele devolve a bola com o Cauã. Cauã pode voltar para o 14. Thiago Monteiro prefere tocar à frente, mas toca mal. Devolve de presente para a equipe da Ponte. Vinícius Jesus toca essa bola. Lateralmente ele abre a bola para o 7. Diego Domene. Domene à frente no campo de ataque para Farrapo. Tá lá também o Monteiro. Vai tocar pro gol. Tocou pro gol. Passa na boca do gol e vai pra fora. O Nicolas Araújo. Faltou isso aqui, ó. Isso aqui, ó, pra fazer o gol de carrinho, Vladimir Catarino. Se jogou, se esforçou todo ali o Nicolas Araújo, mas chegou um pouquinho atrasado, né? A bola já havia passado quando ele se jogou nela. Passou ali em frente ao gol e foi pela linha de fundo. Tiro de meta, Tanabi. Ô Tigrão, grande chance da Ponte, talvez a melhor da partida. A melhor da partida, e chegou bem o João Gabriel, hein? Chegou bem, fez a jogada de 1-2, ele saiu com a bola, tocou, projetou o corpo à frente no ponto futuro, como gostava de dizer o falecido Cláudio Coutinho. E aí no cruzamento o Nicolas, pra mim, estava impedido. Se ele toca na bola, provavelmente o Bandeirinha daria o impedimento, mas pelo menos até esse instante, 24 do segundo tempo, a melhor jogada da Ponte na partida. E a chegada forte, veloz, vigorosa, peito estufado, cabeça erguida do João Gabriel pelo lado direito. Abraçando aqui o pessoal que está com a gente no YouTube da Bandeirantes Campinas. O Aparecido Gabriel Borges, Marialva Paraná, boa tarde. Olha, um abraço pro Paraná, valeu Aparecido. Ele usa aqui o avatar dele, é o símbolo do Corinthians. A Rosângela Neves Cardoso, abraços a todos, feliz ano novo a vocês, vamos Ponte Preta, tamo junto. Tigrão, abraço amigo e feliz ano novo, Deus abençoe vocês. Aí a Rosângela abraçando o Tigrão. Jogo parado, hidratação, 24 minutos em Tanabi, muito calor, aquela paradinha técnica. É o momento também do Edson Abalbarão conversar com o time da Ponte Preta. O Luiz Felipe Maravilha quer ver gol, quer ouvir gol na Bandeirantes. Na Luboer, boa tarde, vamos Ponte. Pessoal acompanhando aqui a gente pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Faça como Vladimir Catarino. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O jogo tá parado, Tigrão. O segundo tempo te agrada mais do que o primeiro ou segue ainda um jogo sem qualidade técnica? Não agrada não. Não agrada não. Os dois times erram muitos passes. Eu insisto, sem querer aqui fazer defesa de ninguém, até porque ninguém me contratou como advogado de defesa. Nem o Tanabi, nem a Ponte. Mas o gramado não oferece a menor condição de se jogar futebol. O jogador tem uma dificuldade para dominar impressionante. Dá a impressão que a bola é de borracha. Dá a impressão que é uma bola de borracha correndo no asfalto, assim, pingando. É uma coisa inacreditável. A falta de qualidade. O gramado é duro e todo cheio de morrinhos. E aí, além da qualidade dos times, que é bastante questionável, o jogo não agrada, não mudou. A Ponte subiu um pouco a marcação. Tá fazendo uma carga lá pelo lado direito, porque apoia muito o lateral esquerdo da equipe do Tanabi. E tá ficando um buraco nas costas dele. Tá se projetando ali o João Gabriel e sempre com mais um ou dois companheiros, fazendo às vezes 3 contra 1 contra o zagueiro que sai para cobrir. E foi ali que a Ponte construiu a sua melhor jogada até agora na partida. Mas é muito pouco, né?
É muito pouco. E eu acho que 26,5 aí do segundo tempo, e a gente verificando um placar de 0-0, o placar por si só, sem descer a detalhes, sem tentar muito aprofundamento na parte tática, que o jogo é um amontoado, o placar por si só, ele resume e expressa com fidelidade aquilo que é a partida até agora, um 0-0 muito fraco tecnicamente. Falou, Tigrão, e é fim de papo. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Alterou o Tanabi, Davi Zaqueu mudou o meio de campo, Vlad. Saiu Davis com a 8 para a entrada do Paquetá. Paquetá 22 está em campo no lugar do Davis 8. Se manda Cauã para a equipe do Tanabi, tenta o passe, fica preso na marcação do Diego Domeni. E vem a ponte agora da resposta, lançada pelo setor esquerdo do camisa 18, Yuri Farrapo. Falta antes disso, e teve um cartão pro Cauã, hein? Cauã, camisa 29 da equipe do Tanabi, chegou mais forte, cometeu a falta e recebe cartão amarelo, Roger. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 27:44, segundo tempo. Alberto Victolo, Albertão em Tanabi. Tanabi Ponte 0-0 do Pinheiro. Olha, o Batata diz aqui, Edu, o diabo foi embora de Tanabi de tanto calor, hein? É o seguinte, lá em Tupã, agora a 32, de novo o Guarani perdeu mais um gol, hein? Continua, Guarani 2, Tupã 0. Bandeirantes ligado, e você ligado na Bandeirantes de Márcio de Carlos Batista. Lançado Nicolas Araújo, loirinho, ele entrou, tá correndo igual um louco, mas a bola também não tá chegando. É tiro de meta para bater Cauã, goleiro camisa 1 da equipe do Tanabi. Cidade de Tanabi, que tem na produção de alumínio uma das suas forças, móveis e calçados, conta também com uma usina de açúcar e álcool. São João Batista é o seu padroeiro, tem 142 anos a cidade, e o ex-governador Rodrigo Garcia, nascido lá. Tanabi, que já viu Túlio Maravilha passar por lá para tentar chegar ao seu milésimo gol. Milésimo gol, segundo o Tigrão, contado inclusive no gol a gol que ele tinha lá na sua chácara no Rio de Janeiro. Quando ele fazia o gol lá no gol a gol, ele estava computando também, como faz Vladimir Catarino, que jura que tem 500 gols na carreira também. 29 no segundo tempo, tentava chegar pela ponta esquerda, Breno da equipe do Tanabi, corta por baixo, Natan rasga de perna direita, calça chuteira estilosa da cor vermelha. A bola saiu do estádio e sai também para fora e arremesso lateral. Vai para a cobrança o time do Tanabi, vai empatando em 0-0, se aproxima Paquetá para fazer o recebimento de bola. Entrou agora o Paquetá, 22, ele abre, devolvendo para Breno. Tem ao seu lado o Vinícius e também o 14, sempre com o bração aberto. 14 dos caras sempre pedindo bola aqui do outro lado. E é brincadeira, hein? Como ele pede bola, toda hora tá pedindo o Gustavo Leite. Agora ele vem, recebe, agora para de chorar. Toca a bola à frente pra Cauã. Tocou mal, né? Explicado porque não recebe, né? Toda vez pede bola, né? Mas você viu, Vladimir? Parece aquele boneco do posto de gasolina. É. Toca pra mim, toca pra mim. Mas tá explicado porque não recebe muita bola, errou o passe. Errou o passe, Cauã vem. Agora ele tá aberto para receber, não vão tocar para ele. É assim, menino manhoso não recebe bola de volta. Quase 30 no primeiro tempo. A bola chega a sair, sai arremesso lateral, se sair é da ponte, é isso mesmo? É que tem cãibra, mais um jogador da ponte ali com cãibra, por isso o jogo tá parado mais uma vez. Meia hora de futebol, este é o segundo tempo. O elenco do Tanabi é muito jovem, são garotos, Tigrão, que já estão no clube desde 2019. Eles tiveram a oportunidade de jogar no Sub-15, 17 e 20. E eles fizeram um jogo treino dia 22 passado contra Votuporanga. São atletas que já têm familiaridade com o clube, até porque o técnico, o Davi Zaqueu, já passou por várias funções no clube. Ele está desde 2019 lá, foi coordenador da base entre 20 e 22, foi auxiliar na Copinha de 23, no Paulista Sub-23 da última temporada, e foi campeão dos Jogos Abertos de 22 e Regionais de 23. Então ele vem aproveitando essa mesma molecada. E chegou agora o momento deles brilharem na Copinha. Então, entrosamento não é problema para o time. É, mas qualidade, se entrosamento não é problema, qualidade é. É problema. Também não gostei do Tanabi, não. Um pouquinho mais ajustado taticamente do que a Ponte. Mas, nossa, o jogo é realmente de um nível técnico muito, muito baixo. Muito baixo. A Ponte chega bem agora, ó.
Chega a Ponte, a bola sobrou pelo meio. Atenção, Nicolas Araújo vai pegar de frente pro gol. Tá parado o lance e marcado uma falta. Falta pra Ponte Preta, é falta pra Nega Véia. O lance já seria bom porque ela sobraria com o Nicolas. Mas antes disso, pegaram o atleta da Ponte Preta quando a bola ia de passagem. É falta pra Neguinha, falta em cima do Yuri Farrapo, Vladimir. É, a falta perigosa, né? Foi derrubado ali o Yuri Farrapo. Quem tava com ele no lance era o Breno. É falta pra Ponte cobrar, o Roger, e houve uma mudança na Macaca. Saiu com cãibras o Cauã Felipe, meia dúzia. Entrou 16, Gabriel Braga. Gabriel Braga, 16, a última mudança feita pela Ponte Preta. É, um Cauã menos em campo. 31:58. Futebol na Bandeirantes para Nova Light. Vive a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibra a economia nos padrões de esporte. Acesse novalight.com.br. Falta pra Ponte Preta, 4 jogadores compondo a barreira do goleiro Cauã. Ele tá cuidando mais do canto esquerdo, direito, deixa pra Deus cuidar. 32 minutos, vamos ver quem vai se posicionando. Tá mais pro Yuri Farrapo dali. Gabriel Braga também é Farrapo pra bola, bateu sobre o gol, pela linha de fundo. Yuri bateu com extrema habilidade. Ela passou sobre o gol, mas pertinho, hein, Vladimir? É, foi perigosa a cobrança do Yuri Farrapo, tirou da barreira, também tirou ali do goleiro Cauã, mandou a bola pela linha de fundo, é tiro de meta. Tá aí na bola parada, Tigrão, a segunda maior chance da Ponte no jogo. É, subiu um pouquinho, né, ele tentou fazer aquela espécie de folha seca, né? Bater por baixo da bola para ela cair de repente. E ela caiu, mas já tinha passado pela linha do travessão. Boa cobrança. Pouquinho de excesso ali na altura. Poderia a Ponte, na bola parada, ter conquistado aí o seu primeiro gol. E foi de perto, hein? Foi de perto. Eu acho que aí, quem fez falta, quem teria, de repente, uma qualidade maior, teria levado um pouco mais de perigo. E claro que fez muita falta nesse momento por ter sido substituído, contundido, é o André, né? Olha o Tanabi, agora chegou. Cauã na grande área, pela ponta direita, vai bater cruzado, bateu firme Vinícius para encaixar o capitão Ponte Pretano sem dar rebote, Vladimir Catarino. Mas foi fominha, né, ali o Cauã, porque estava esperando o cruzamento, tanto o Daniel quanto o Ítalo optou pelo chute e a defesa tranquila do goleiro. Vai insistindo, aqui pela ponta direita, a equipe da casa, Romarinho, foi deslocado, abriu os braços, avisa que eu pediu falta, o árbitro deixou o lance seguir, vem Vinícius solta a frente, a Ponte Preta vem com o Nicolas Araújo, entregou essa bola lateralmente para 18, que é o Farrapo, ajeitou para bater pro gol, fintou mais um, pode bater agora, atenção, bateu de fora da área, bola travada, vai brigar por ela Nicolas Araújo na entrada da grande área, Farrapo joga bem, entrou e fez uma fumaça no ataque da Ponte, que vem de novo, Diego Domeni, ele vem pelo setor esquerdo, encontrão com o Daniel, capitão dos caras, tá os dois sentidos por lá, o jogo segue, vem pelo meio de campo, Vinícius Jesus levantou a bola na grande área, encaixa firme, Cauã, faz a defesa sem dar rebote. Enquanto isso, desabou um jogador do Tanabi lá no meio do caminho. Me pareceu o zagueiro Caio, camisa número 4. É, e toda vez que o jogo para, desaba alguém ali reclamando de câimbras, né? Agora o árbitro vai lá verificar. Mais uma vez, bola parada, Roger. Quem que vai ter câimbra daqui a pouco ou não? Aquela moça ali que deve ser da organização, da federação, que está atuando ali no departamento médico. O que ela já empurrou esse pé dos caras para trás... Tem que empurrar, né? Pega na ponta do pé e empurra para trás para alongar o músculo ali. Normalmente dá na panturrilha ou na coxa. Mas o que ela já correu para socorrer esses marmanjos aí, daqui a pouco ela vai falar assim: pô, quem tá com câimbra sou eu. Juiz, para que agora deu em mim aqui, porque é impressionante. E aí, início de temporada é comum, né? Sei lá, cara, como é que é a preparação física, como é que é a carga de exercício que eles dão, porque apesar de ser início de temporada, é muita cãibra para um jogo só. Atropelaram o Nicolas Araújo, o árbitro mandou seguir, diz que foi jogo de corpo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Aroma das Ervas, os melhores supermercados de hortifrutis para você. Acesse aromadeservas.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes, marca 35:54, segundo tempo em Tanabi. Olha aí o Quincinão marcando, ó.
14h45, 15 para as 3 da tarde, hora esportiva do Brasil. E eu confirmo, Tanabi e Ponte 0-0 na estreia da Copinha do Pinheiro. 40 segundo tempo em Tupã, Guarani 2, Tupã 0, gols do Rafael a 20 no primeiro tempo e do Robert a 13 do segundo. Mais um cartão para Ponte. Vinícius Jesus, camisa 8. Quando o árbitro marcou a falta, ele não gostou da marcação e deu um balão, um chutão na bola. E por isso amarelo para o camisa 8, Ponte Preta. Anunciando para daqui a pouco às 5 da tarde, Esporte em Debate. Leandro Bolis vai comandar o programa de debates da Rádio Bandeirantes Campinas. E sábado, 3h30 da 3h15 da tarde. Mais um jogo da Copinha aqui com a Bandeirantes, timaço de Carlos Batista. Guarani, Atlético Goianiense com Leandro Bolis e todas as informações de Vila Nova e Ponte para você. Levantamento de bola para a equipe do Tanabi, da direita para a esquerda. Bola direto para fora. Vai ser o tiro de meta para bater o Vinícius. Goleiro de 1,95 m e capitão da equipe da Ponte Preta. Ô Tigrão, sei que você tem curiosidades, eu trouxe várias aqui, porque eu sei que às vezes o jogo não tem tanta habilidade assim pra gente poder narrar. Você sabia que em 1938, mesmo perdendo território para a recém-criada cidade de Pereira Barreto, Tanabi passou a ser o maior município do estado de São Paulo, com área territorial de 7.657 km², e ficou nessa condição até 1944. Eu não sabia, não. Eu não sabia, já mas foi o maior município do estado de São Paulo. Aí não é maior município em termos de população. Não. Em termos de PIB, né? Mas sim em termos territoriais. Hoje, se não me falha a memória, é registro. Registro no Vale do Ribeira, maior território. Você tem estradas rurais para acessar os pontos mais longínquos e plantações de bananas e afins, até descer ali para o litoral sul. Uma cidade imensa. Registro. Em termos de área territorial. Mas essa de Tanabi para mim é novidade. Aliás, se você tiver mais umas 20 dessa daí, põe na roda, porque tá complicada essa pissarra aqui, viu? 38, falta para a equipe do Tanabi bater, é da esquerda para a direita, tá preocupado o Vinícius, já armou a barreira com 3, hein? Já armou a barreira com 3 homens, Romarinho vai para a cobrança, o camisa 10 dos caras, barreira da Ponte ali, estática, o juiz olhando para a barreira para ver se ela não anda, ela na ponta esquerda, gol da direita, vai, Romarinho, nossa, Romarinho, como diria aquele personagem, né? Tanta produção para absolutamente nada, diga Vlad. Nem cruzou, nem chutou, não fez nada o Romarinho nesse lance e mandou a bola direto pela linha de fundo. Essa foi lá em Pereira Barreto. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Deixa eu perguntar pro Edu, que tá acompanhando o Guarani em Tupã e Guarani, será que o jogo lá tá melhor do que o de cá, pelo menos tecnicamente, hein, Edu? Não tem nem comparação, viu? O Guarani domina, perde gol, você tem mais conjunto, né? É um jogo que muito mais agradável. Eu tô vendo os dois aqui. Lá tá com 42, 43 agora. Mas o Guarani perdeu muito gol. Quando começou, tava ali tocando, só dominando, só com posse. Depois que fez 1-0, aí perdeu vários gols ainda no primeiro tempo. Teve bola na trave, cobrança de falta. Mas o jogo é bem agradável. O Guarani em cima, embora o calor, embora vencendo 2-0, mas o Guarani insiste com o terceiro gol. E o Tupã também não abre mão, vai pra cima. Então, muito mais dinâmico, muito mais agradável do que o jogo da Ponte. Esse é Edu Pinheiro, o comentarista da Análise Fácil. Ele é o único do mundo que comenta 2 ao mesmo tempo. E o Tigrão perdeu de novo, o Guarani perde gol. Pô, mas como perde gol, defesa do goleiro. Você já tá ficando nervoso, né, Edu? Não, você sabe que é uma coisa impressionante. A defesa que o goleiro fez. O cara do Guarani de virada dentro da área, pimba, o goleirão sobe, coloca para escanteio. É um atrás do outro. Como perde gol? Arrada aí um pouco, Edu, ajuda nós, vem. Não, mas artista que nem você não existe. Eu tava ouvindo o programa Você com o Boris, o último do ano, 2h30. Você precisa de ver Boris e Tigrão. Sensacional! Você pensa que por que o oráculo, quando todo mundo tá de férias, ele não me deixa sair? Pô, 2h30, um comentarista só num programa? Leva na manha, no gogó. Vou falar pra você um negócio. Todo dia. Você, Tigrão, é um artista. Vocação pra açougueiro, linguiceiro, pô. Eu não sei como é que se aguenta, é porque 2h30. Cacuete, é o cacuete, Edu. No cacuete
cacete, vai, você só joga assim sexta-feira. Vou estar aqui, vou precisar do 100, Tigrão, pelo amor de Deus, hein? Sexta eu vou chegar só 18h45. Ele faz de propósito, E o concentração, que eu me mato aqui, é o seguinte, eu preparo um monte de história em casa, porque eu não sei que hora que ele vai entrar. Quantas histórias não vai pro ar porque o Tigrão, né, ele entrou comigo. Tudo bem, eu prefiro fazer a história não ir pro ar e ter ele do que não ter e contar um monte de coisa, não é fácil não. Você tá sendo ingrato, eu sou o comentarista que nunca te abandona. Demais. Bom, durante essa resenha toda, o Natan tentou de cabeça para Ponte Preta, o Gustavo Leite de frente pro gol tentou para a equipe do Tanabi e ficou nisso mesmo, no 0-0. E eu digo para você que os novos frangos crocantes da Seara, muito suculentos, irresistíveis, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre do Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. E mexeu o Tanabi mais uma vez, né, Vladimir? Na verdade, mais duas, né? Mais duas. Saiu o Daniel para a entrada do Gustavo. Gustavo, 26 no lugar do Daniel. E saiu o Romarinho para a entrada do Léo, com a 20. 20 para o Léo no lugar do Romarinho. Duas mexidas na equipe do Zaqueu. E vem Macaca. Vinícolas dominou pelo setor direito. Nicolas, não faz isso comigo não, garoto. Quando ele dominou na ponta direita, ajeitou na perna esquerda. Achei que ele ia soltar uma bola cruzada, que cruzado para o goleiro é quase que indefensável. E aí ele chutou muito mal. E no lance anterior ele se levantou e não ficou pedindo pênalti não. Foi bem no lance, mal no outro, Vladimir. Foi bem, né? Foi bem não ficar caído pedindo pênalti, mas depois na conclusão da jogada pegou muito mal, mandou a bola por cima. Mas você viu o que aconteceu? Esse Nicolas é muito veloz. É um jogador que me chamou um pouco a atenção aí no time da Ponte positivamente. Ele parte pra cima, não é extremamente técnico, habilidoso, mas ele é guerreiro, ele vai na velocidade, ele é vertical. E ele caiu, se levantou, não quis cavar o pênalti, ganhou o lance, ele é destro, ele estava pelo lado direito, ele trouxe a bola por dentro, a bola se ofereceu para o pé esquerdo e ele estava com a inclinação correta para fazer o gol, lance agudo, lance importante da Ponte no finalzinho da partida. Só que a hora que ele foi bater, o que aconteceu que a bola estava chegando? Quicou demais no gramado. Quicou, pô. Ele preparou a chapa com a bola no chão. E quando ele dá a chapa, a bola tá um palmo do chão. Aí ele pegou embaixo dela. E jogou longe, jogou lá em Mirassol. E a médica de novo no campo lá, Tigrão. Tá trabalhando, essa daí tá honrando o cachê, hein? Mas já tinha mais um com... Olha lá, ela mancando já. Ela tá mancando, já vai pedir atendimento. Agora, olha lá, pediu. Depois que o massagista foi amarelado, só entra a médica agora. Só entra a médica. Pediu. Eu vou falar pra você um negócio, mas o jogo realmente não agradou, mas o gramado atrapalhou demais e não é desculpa não, porque eu não tô jogando. Não sou treinador de ninguém, não pertenço a nenhuma das agremiações. Eu tô falando aquilo que eu vi aqui. O gramado realmente atrapalhou demais o bom andamento do jogo, além, claro, da baixa qualidade técnica. Olha lá, ó. O zagueiro da Ponte sai jogando toca rasteira, ela sai pulando, ó. Ela quica realmente, quica demais. Parece uma perereca, pô. 44 do segundo tempo, tá 0-0. Futebol na Bandeirantes com a Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva do seu veículo. Encontre a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. Bruno domina, vem, Ponte Preta engatou uma quarta pro baixo, toque nele pra desequilibrar o 22, o cabeludo da Ponte, é falta pra nega véia e sobrou cartão. Quem sabe na bola parada da última, o Yuri Farrapo tocou pra fazer quase um golaço da Ponte, agora de novo na bola parada, um dos últimos momentos da partida, Vladimir. E o Ítalo apelou, né? Acabou derrubando ali o Bruno e recebeu cartão amarelo, camisa 11 do Tanabi. Falta perigosa, tem a Ponte Preta mais uma vez na bola parada, tem a chance a Macaca de buscar o gol da vitória. Aí é aquela história, né? O cavalo dizem que não passa arriado duas vezes, olha aí, ó. Segunda vez que passa o cavalo arriado. O menino arrancou bem, tava procurando espaço para bater, ó, quase dentro da meia-lua a falta. 45,5 do segundo tempo. Pô, é dar um tapinha por cima da barreira e correr pro abraço. Agora tem que ter qualidade, tem que ter um mínimo de fundamento, né? Por isso que existe treinamento, para quando surge esse tipo de oportunidade, que ela seja bem aproveitada. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Falta frontal, é pra Ponte, 4 da barreira, partiu Yuri, bateu! Pra fora do gol!
passa muito perto do gol e ela desviou na barreira, o juiz está dando o escanteio para a Ponte. Ele bateu muito bem, ela passou à direita, um batedor clássico de falta, Vladimir. Eu não vi um desvio na barreira, o árbitro está dizendo que houve, mas foi uma falta perigosíssima cobrada pelo Farrapo. Agora deu para ver o desvio, teremos 7 de acréscimo, Roger. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, uma carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 46-27. É escanteio pra Ponte que aperta na bola parada na reta final. Gol da esquerda. É daqui pra lá, como se fosse no Moisés Lucarelli no gol do Portão Monumental. Vai para a cobrança Vinícius Jesus. Tá esperando alguma coisa. O juiz tá conversando com alguém lá na grande área. E como falta grama na pequena área do goleiro Cauã. Atenção, Vinícius Jesus partiu, fechou no primeiro pau. O toque de cabeça da Ponte, defendeu o Cauã. A primeira tentativa foi do Thiago Monteiro. Depois ela sobrou no segundo pau. Veio um cabeceio, tira a roupa, o goleiro pegou porque foi em cima também, Vlad. Fiquei a impressão que o zagueiro, quem subiu lá para cabecear o Natan, né? O árbitro acabou anotando 7 de acréscimo, vamos até 52. Acabou. Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. E vem os caras pela direita, Gustavo levanta na boca do gol, passa na frente do goleiro Vinícius da equipe da Ponte e cai pelo setor esquerdo, terminou em Tupã. Edu Pinheiro deu Guarani na estreia, é isso? Sim, fim de papo, hein? Guarani 2, Tupã 0, gols de Rafael no primeiro tempo e Robert no segundo tempo. Volta a campo no sábado, 15h15, Guarani e Atlético de Goiás, transmissão aqui na Band com o Leandro Bolis. Bola na pequena área, Gustavo vai fazer o gol, desviou, Vinícius defendeu de novo o goleiro da Ponte, bração aberto para evitar o gol do Tanabi, aparece de novo o capitão Ponte Pretano, Vladimir. No chute a queima-roupa, bela defesa do Vinícius, vem mais Tanabi. Vem de novo com Gustavo, ponta direita, limpou na perna canhota, rolou na meia-lua, tira o zagueiro, expulsou dali o Natan, vai dominando o time da casa, nas últimas movimentações do jogo, aberto pela direita, Gustavo Leite, chegou pra travar com ele, metendo pra fora, Vinícius Jesus, escanteio, aguenta coração pro torcedor da Ponte que está em Tanabi, escanteio pro Tanabi bater, Vladimir. Agora é mais na base da transpiração, né? Últimos minutos, tem jogador da Ponte caído e escanteio para cobrar o Tanabi. Chegaram os novos frangos crocantes Seara, feitos 100% com frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontra a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Escanteio para o Tanabi, 48-51 no segundo tempo, bate escanteio aberto pelo segundo pau, toque de cabeça do Vinícius. A bola já tinha saído. Tiro de meta para bater o Vinícius da Ponte Preta, Vladimir. Já havia saído sim, ultrapassado a linha de fundo. O tiro de meta, a Ponte, é finalzinho de jogo. Aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o Adriano Rebonato. Time fraco esse da Ponte, precisa procurar melhores jogadores. O interior precisa ter Ponte e Guarani mais fortes. O Fernando, time ridículo esse da Ponte, Fernando Mimi. Time ridículo esse da Ponte Preta. Torcedor que ouve a Bandeirantes na bronca, porque a Ponte no ano passado já não foi bem, sequer passou da primeira fase. E esse ano, pelo menos no primeiro jogo, até agora, 0-0 e não vai conseguindo vencer a defensiva do Tanabi. Você ligado no futebol da Bandeirantes, para audiência rotativa do rádio da internet. Edu Pinheiro terminou o jogo em Tupã, deu Guarani, é isso, Edu? Sim, terminou, muito calor, 2-0, Guarani 2, Tupã 0, jogou muito bem, todo de verde jogando o Guarani. Gol no primeiro tempo do Rafael e gol no segundo tempo do Robert a 13 minutos. Guarani que volta a jogar sábado, transmissão de Leandro Bolis, 15h15 contra a equipe do Atlético Goianiense. A Ponte joga no mesmo horário contra o Vila Nova. Jogo comando da Bandeirantes é o Guarani, já que hoje foi a Ponte Preta na sua estreia. Vinícius faz um toque de meta, sai jogando com o seu companheiro de zaga, que é o Natan. Já liga direto para o campo de ataque, tentando buscar o Nicolas Araújo. A zaga tira parcialmente, sobrou no meio de campo para o 22. O 22, que é o Paquetá, ele vira a bola pelo setor esquerdo com o Breno, levanta a cabeça, Breno encosta a bola curta para o Ítalo, já tem cartão amarelo, recua mais para o meio de campo agora, soltou a bola para Vinícius, o volantão, faltou perna para ele, melhor para a equipe da Ponte. Nicolas vai puxar o contra-golpe, passa na marcação de 2, vamos lá Ponte, quem sabe é nessa, Nicolas vai receber de novo, tá estatelado, falta nele, Vladimir, falta no meio do caminho, no contra-golpe da Ponte, falta.
Destaque da Ponte para o goleiro, dentro da partida pelo menos até agora, o Vinícius e esse Nicolas. Ele corre muito, ele luta, ele acredita em todas. Arrancou de novo, agora é o último lance do jogo praticamente, né? É meter essa bola lá dentro. Eu, se fosse o Edson, levaria até o goleiro que tem 1,95, porque vai bater e vai acabar o jogo. São 7 de acréscimo, 51-20 agora. Parte, levanta essa bola, vai sobrar na grande área. Atenção, Yuri por lá, dominou, Thiago Monteiro também. Sai da grande área agora, bola colocada para fora, arremesso lateral. Agora sim vai ser o último lance. 51-27, lateral para a Ponte na ponta direita. Expectativa grande no estádio municipal de Tanabi. Tá 0-0 o jogo. Deixa eu dar uma passadinha no termômetro para ver se deu uma melhoradinha. Melhorou nada, 31 com sensação térmica de 33. Lateral Ponte, levantada a bola na grande área. E aí, nesse momento, o Yuri Farrapo optou por olhar pro árbitro e pedir um pênalti, que ele não marcou, obviamente. Jogo Gabriel, com a bola dominada, puxou na perna canhota que não é boa, levanta no primeiro pau, Caio tirou, rebote, volta pra Ponte Preta, pode descer a sapata daí, Vinícius, ele bate, ela sobrou com o Bruno, cabeludinho, homem da fumaça, setor direito no campo, último lance, tem que chutar pro gol, bola é aberta de novo, João Gabriel levantou na boca do gol, tirou por baixo, Vinícius afasta o perigo dali, é fim de jogo. Silvio Renato Silveira mostra o meio de campo e bota um ponto final na partida. 0 Tanabi, 0 Ponte Preta. Um abraço, Vladimir Catarino, até a próxima. Um abraço, valeu, Roger, um abraço a todo mundo ligado conosco. Valeu, Edu Pinheiro, até a próxima, Edu. Até a próxima, registrando aqui de novo, Guarani 2, Tupã 0. E seguimos em frente. Um abraço, Roger. Edu Pinheiro trouxe as informações de Tupã 0, Guarani 2. Tigrão, estreia da Ponte, podia ser mais, hein? 0-0. Muito fraca, preocupante, time de baixíssima qualidade, desorganizado taticamente, afoito, ansioso, não deixou uma boa impressão. Tomara que seja ansiedade de estreia e que possamos ver algo melhor na sequência aí, já num jogo duro, duríssimo no sábado contra o Vila Nova. Mas hoje, sinceramente, não gostei absolutamente de nada daquilo que vi do time da Ponte no melancólico 0-0 contra o Tanabi. Roger Williams. Muito bem, 3 horas da tarde, 2 minutos, vem aí, Bandeirantes acontece em rede com a Rede Bandeirantes e Rádio. Um grande forte abraço e às 5 da tarde tem Esporte Debate com o timaço de Carlos Batista. Valeu, tchau! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Original devido aos altos juros acumulados. Agora, com essa medida, os juros continuarão sendo lançados todos os meses, mas ao